Oi, ok. Então, boa noite a todos. Estávamos aqui nas boas-vindas, não é? Aqui no Zoom, no Instagram, estamos aqui a falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Aqui na nossa sessão de hoje, não é? Aberta a todos os curiosos, sobre a utilização dos óleos da aromoterapia no toque, ok? Na massagem, sobretudo no toque para fins terapêuticos, ok? Por isso, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui um bocadinho um dois em um. Acabei por abrir também a possibilidade a quem está no Instagram de me ouvir falar, não de ver a apresentação, mas de me ouvir a falar, porque algumas pessoas disseram que estavam com alguma dificuldade em aceder à aplicação Zoom, e então assim podem de alguma forma também ir já ficando com o bichinho da curiosidade daquilo que vou hoje aqui estar a falar convosco. É? Por isso, sintam-se todos bem-vindos. Eu, antes de mais, vou-me também apresentar, para quem não me conhece. Algumas das pessoas, se calhar, já me acompanham pelas redes sociais e já vão conhecer um bocadinho o meu percurso. Também para quem está aí no Zoom, se quiser também ir no bate-papo ir dizendo se já teve alguma aula comigo, se não, se já me conhecem, também torna tudo mais fácil. Mas vamos começar a apresentar, então, para quem não me conhece talvez também. O meu nome é Ana Rita Júlio, okay? Eu falo de Leiria, daí também me estar aqui a apresentar, ao ver as terras de onde falavam no bate-papo e dizer quem estava mais perto ou quem estava mais longe, é? Sou aqui de Leiria. Eu sou psicóloga de formação, psicóloga clínica, também com a vertente pedagógica infantil, tenho um bocadinho de todas as áreas da psicologia, sou formadora e, para além disso, sou mãe de 3 filhos, ok? 15, 10, 5 anos, 3 filhotes. Okay? E foi precisamente pelos meus filhos, se calhar à semelhança de muitas das pessoas que estão aqui a acompanhar, que tentei, também no sentido de promover hábitos de saúde mais saudáveis, promover que os cuidados que tinha com eles de facto não fossem de recorrer tanto aos químicos, comecei a ser um bocadinho uma curiosa neste mundo das terapias, que eu digo sempre que são complementares e não forçosamente alternativas, okay? Neste mundo das terapias complementares. E em particular, eu gosto sempre de explicar um bocadinho a situação do meu filho mais velho, que desde muito cedo começou com as crises respiratórias, muito típicas, hoje em dia para quem é mãe sabe daquilo que eu falo, não é? As ditas crises respiratórias, e eu como mãe, por cima de primeira viagem, sempre na tentativa de reforçar o sistema imunitário, evitar ao máximo a medicação com ele, andava sempre em busca de algumas alternativas precisamente para reforçar o sistema imunitário nas diferentes fases do ano. Um bocadinho nestas mesmas pesquisas, vi que cá em Leiria havia uma formação super completa na área da reflexologia. E eu, que já era na altura instrutora de massagem infantil, e porque hoje vou aqui falar muito do toque, e porque é que eu sou tão apaixonada pelo toque, eu já era instrutora de massagem infantil, um bocadinho, se calhar vocês conhecem o método Chantal, que é precisamente um protocolo de massagem utilizado pelos pais em bebés e recém-nascidos para evitar cólicas, para promover o tal sono de qualidade, para promover um desenvolvimento mais saudável, melhorar o sistema imunitário, com uma série de vantagens, com imensas evidências dos benefícios dessa mesma massagem. E então eu, que já era curiosa um bocadinho por esta área das massagens, comecei a tentar procurar mais coisas que eu pudesse fazer mais uma vez para ajudar o meu filho. E vi, como eu estava a dizer, que cá em Leiria existia um polo do Instituto de Reflexologia Integrada, o IRIL, que havia um polo cá em Leiria, com uma professora muito conceituada, e a quem devo também muito, se calhar tenho aqui alguns colegas, a professora Idalina, que era professora de Biologia, e que dava esse mesmo curso com a duração de um ano, um curso super completo. Eu pensei, eu quero fazer este curso, eu quero saber mais aqui também acerca do toque mais para fins terapêuticos. E o que é certo, isto há 12 anos quase, que fui fazer então essa formação de reflexologia, e foi das formações mais complexas, mais completas que eu tive a vários níveis, ao nível de fisiologia, biologia, anatomia e inclusive aromoterapia. E nessa altura eu costumo dizer que foi o meu primeiro contacto, ou o meu contacto mais sério com os óleos essenciais, e em que me foi ensinado sobretudo a importância de respeitar a aromoterapia na utilização dos óleos essenciais para fins terapêuticos. Comecei desde logo a utilizar, assim que eu fazia os meus acompanhamentos na área da reflexologia, comecei logo a utilizar os óleos essenciais. Na altura utilizava óleos nacionais, e já recomendava, mesmo ou para dormir melhor, ou para descansar, ou para situações pontuais, acabava por utilizar óleos essenciais pontualmente. Mas o que é certo é que cá em casa e com a minha família ficava sempre muito receosa, talvez devido ao facto de ter aprendido então a respeitar a aromoterapia, no caso em particular do meu filho, que tinha as tais condições respiratórias, ficava sempre muito receosa de utilizar os óleos nele.
Até que, entretanto, um bocadinho nestas pesquisas da internet, descobri uma marca de óleos essenciais, também vos vou falar aqui hoje dela, que é a do Terra, e efetivamente essa marca falava de uma mistura que era espetacular ao nível respiratório, que havia imensos feedbacks de evitar crises, de reduzir a utilização da medicação numa série de pessoas, e eu disse, eu tenho de experimentar isto. Mas antes de experimentar, vi também, e eu sendo psicóloga e utilizando sobretudo os óleos muito para questões emocionais, vi que existiam misturas de óleos, ou seja, combinações de óleos específicas para também trabalhar diferentes questões emocionais. E como até lá eu ainda tinha alguns óleos cá em casa, eu disse, olha, para já vou começar por estas misturas emocionais, a ver de que é que isto se trata. E o que é certo é que fiz a tal encomenda e tal, para conhecer, para saber melhor como é que isto funcionava, e mandei vir as tais misturas emocionais. O que é certo é que eu, assim que abri um frasco, eu vi, espera aí que isto não é igual àquilo que eu uso cá em casa, ok? Estes óleos são muito mais fortes. E bastava uma ou duas gotas no difusor para eu ver uma diferença abismal, peço que às vezes a minha câmera vai aqui cortar um bocadinho. Vi uma diferença abismal na utilização de muito menos gotas, era muito mais intenso o aroma desses mesmos óleos essenciais. E eu vi logo, espera aí que isto alguma coisa aqui se passa, em termos de qualidade não estamos a falar do mesmo, isto não é igual aos óleos que eu utilizava aqui antigamente. E então a tal minha curiosidade para conhecer outros óleos mais para fins mais físicos não resistiu durante muito tempo e mandei vir lá logo as tais misturas respiratórias, as misturas digestivas, as misturas para reforçar o sistema imunitário e comecei a ver resultados cá em casa completamente incríveis e rapidamente me rendi à utilização dos óleos. O que depois aconteceu, e eu falo muito neste sentido, foi que eu comecei por ver resultados, a seguir eu quis perceber porque é que os óleos funcionavam, queria explicar esses mesmos resultados às outras pessoas. E então muito rapidamente senti essa necessidade de fazer mais formação para poder explicar porque é que eu via aqueles resultados cá em casa, que via os óleos essenciais então a funcionar. Desde aí tornei-me aromaterapeuta profissional, há cerca de um ano, estou agora a completar um ano mais ou menos que concluí a formação em aromaterapeuta profissional, fiz uma série de especializações, sobretudo na área da psicoaromaterapia, na área mais emocional, e hoje posso dizer que os óleos essenciais fazem parte do meu dia-a-dia, fazem parte quer da minha vida familiar, quer da minha vida pessoal, quer da minha vida profissional. E este é um bocadinho o meu percurso como utilizadora de óleos e de alguma forma como eu conciliei aqui esta questão dos óleos com a questão do toque e da massagem. Okay? Tudo começou um bocadinho neste tal curso de reflexologia que tanto mexeu comigo e para mim foi uma grande fonte de aprendizagem. Okay? Para quem está aí a chegar no Instagram e esteja a ver-me a falar aqui um bocadinho para dois lados, isto é uma aula de Zoom em que eu estou aqui com uma apresentação, mas que abri também a possibilidade a quem está no Instagram de poder me acompanhar. Para quem está a chegar agora, chegou perfeitamente a tempo, porque ainda estava aqui um bocadinho na fase da apresentação e a explicar um bocadinho de que forma é que eu sou então uma curiosa do toque e dos óleos essenciais e de forma é que estas duas paixões entraram na minha vida. Então eu gosto sempre de fazer aqui um bocadinho o enquadramento do porquê de cada vez este tema ser mais importante e mais pertinente ser abordado aqui ao nível das redes sociais, ao nível do Zoom, e quando às vezes as pessoas me dizem um bocadinho, quando me dizem um bocadinho que isto da aromaterapia é uma nova moda e que toda a gente fala disto, eu gosto sempre de esclarecer que a aromaterapia vocês vão ver que se fala de um conhecimento ancestral, ou seja, isto há milhares de anos antes de Cristo que eram utilizados óleos essenciais no dia-a-dia das pessoas, quer para fins terapêuticos, quer para questões de pele, para diferentes fins. Mas, efetivamente, a importância que hoje em dia a aromaterapia, a saúde mental e alguns dos temas que eu vos venho aqui falar hoje têm ganho especial importância, sobretudo devido àquilo que acho que todos concordamos que foi um trambolhão que as nossas vidas levaram, que foi a pandemia. Okay? E acho que todos estamos de acordo, não é? Que o AC, DC, o antes de Covid, depois de Covid é de facto uma marca nos nossos estilos de vida, nos nossos hábitos e naquilo que tudo que implicou este grande acontecimento mundial, se podemos assim dizer. E efetivamente, em relação à questão que hoje vos trago, que tem a ver com o toque e da massagem, foi daquilo que mais me impactou. Ou seja, para além da questão do distanciamento que nós fomos obrigados a ter, não é? Muito desse distanciamento poderia ser de alguma forma contornado, não é? Através das redes sociais, das videochamadas, dos telefonemas, às vezes até de irmos à varanda e vermos os nossos familiares e poder-lhes dizer adeus à distância, às vezes passando de carro pela casa de um e pela casa do outro para dizermos adeus.
Mas o que é certo é que o toque não podia acontecer, ok? De repente nós deixámos-nos poder tocar, ok? E aqui na apresentação temos de facto aqui algumas imagens que para mim mexiam realmente, ou seja, no sentido da importância do toque real entre diferentes gerações, sobretudo as gerações mais idosas, a importância deste toque, deste carinho e que se deixou de ter. Okay? E há aquela expressão de que nós só damos por falta de uma coisa quando deixamos de a ter, não é? E se calhar eu penso que foi um bocadinho isso que aconteceu na nossa sociedade, ou seja, penso que foi necessário esta proibição, se podemos assim dizer, para as pessoas terem a noção da importância que o toque tinha nas nossas vidas. Okay? E a esse respeito, aquilo que para mim não era novidade, não é? Porque tal como eu vos tinha dito, o toque para mim surgiu com a aprendizagem do método Chantal, não é? Da massagem infantil, da massagem para bebés, e então eu sempre tive muita noção da importância e do poder do toque. Para vocês terem noção, o toque é o primeiro sentido que se desenvolve ao nascer. É? Para quem é mãe ou para quem não é, para quem não é, vá acompanhando um bocadinho como é que funciona o desenvolvimento humano, as crianças quando nascem, não é, primeiro estão pouquíssimo tempo com os olhos abertos e mesmo quando estão com os olhos abertos, elas demoram algum tempo de fato, primeiro até começam por notar ali algumas sombras, mas demoram algum tempo até ter a sua visão completamente estabelecida e de forma nítida. Okay? Então é até esse momento muitas das suas apreensões do mundo são feitas pelos seus restantes sentidos, ou seja, pela questão auditiva, pela questão do tato, não é? do toque, como estamos aqui a dizer, pela questão do odor, que nós vamos também aqui falar, do olfato, é? Serão sobretudo esses sentidos que vão estar ali mais apurados. E então o toque, ou seja, a questão tátil, é sem dúvida o primeiro sentido que se desenvolve ao nascer. É? E existem algumas evidências que entre a 21ª e a 33ª semana de gestação, já há algumas evidências de que este sentido possa estar desenvolvido já dentro da barriga da mãe. E que as crianças reagem mais, às vezes até ao toque, do que à voz da mãe quando estão dentro do útero. E então isto é mesmo incrível para nós percebermos que este tal sentido sinestésico, não é, este sentido do toque, surge ainda dentro da barriga da mãe. Okay? Vão aqui várias pessoas também aqui a partilhar um bocadinho as experiências de como é que foram entrando aqui neste mundo dos óleos essenciais e a conhecerem um bocadinho como é que isto funciona. Mas, de facto, esta importância do toque é fundamental para a comunicação humana, não é? Isto para pessoas que tenham ou não todos os órgãos de sentidos desenvolvidos, mas sem dúvida que na comunicação humana nós sentimos esta necessidade muitas vezes de tocar, de mexer, não é? Traz-nos calma, resiliência, ajuda a acalmar a própria reação do medo, não é? Se nós tivermos uma criança que está amedrontada, se nós lhe tocarmos de alguma forma, nós vamos conseguir de alguma forma conter aquela ansiedade, aquele medo que possa existir. E em particular também há alguns estudos, e não fosse da área pedagógica, que evidenciam que em termos de desempenho, em termos cognitivos, a criança também tende a apreender e a aprender melhor quando é pontualmente tocada pelo adulto ou por alguém de referência que de alguma forma lhe vá reforçando essa mesma aprendizagem. Não sei se quem aqui esteve presente ou não na minha sessão da semana passada, mas que foi sobre a gestão das emoções infantis, que eu falei em particular da hiperatividade e do déficit de atenção, né? E falei de dois conceitos muito importantes para a questão da hiperatividade, que era o holding e o handling, são dois palavrões em inglês, okay? Mas o holding tinha a ver com a necessidade precisamente do toque, não é? Da contenção, da necessidade, sobretudo ainda do bebê de se sentir contido, não é? A questão do abraço, a questão de sentir que era ali agarrado e tocado, e isso era fundamental precisamente para a noção de limites, ok? Não ficou gravada, ficou, Meira, depois se quiser eu partilho os links em alguns dos grupos, por isso é uma questão depois de ver, mas por acaso não tiver é uma questão de pedir a mensagem, mas ficou gravada, sim. E então falei desse holding precisamente pela questão da contenção física, essencial então para até a organização dos pensamentos e do desenvolvimento do bebê, e depois mais para a frente a questão do handling, ou seja, do dar a mão, do acompanharmos a criança também na criação no estabelecimento da sua autoconfiança, da sua autoestima, não é? Ajudar a acompanhar essa mesma criança no seu percurso, no seu desenvolvimento. É? E então isto para vos dizer o quê? Que esta aula vem no seguimento da anterior, daí eu também ter aberto
novamente esta ação, porque muitas das nossas aulas são exclusivas para quem já utiliza óleos, para quem já é membro inscrito na nossa equipa da doTERRA, mas hoje resolvi novamente abrir esta aula a todos, inclusive é quem está no Instagram, precisamente para reconhecerem a importância destes temas, sobretudo naquele tema que nos diz tanto, que tem a ver com a autorregulação emocional, não é, das crianças, dos adultos, e então sobre a importância do toque também para esse mesmo fim. Okay? Então, seja ao nível da comunicação, da tal resiliência, da questão, da tal redução de ansiedade, da resposta de medo, seja pelas tais questões da aprendizagem, sem dúvida que reconhecemos aqui muito a importância do toque. Faça isto, é completamente assustador, imagens como nós vimos aqui na apresentação no Zoom, não é? Que nós acabamos por ter aqui pessoas com a questão do distanciamento social, com a questão das máscaras, não é? Nestas fases da infância, que é fundamental a tal aprendizagem, o tal holding, o tal handling, e nós de repente estas imagens para quem é das áreas comportamentais, da psicologia e ainda por mais com este conhecimento do toque, de facto faz-nos muita confusão, como podem imaginar. Okay? Então, para além disto, para além de nós percebermos a importância do toque, é importante depois também reconhecermos a existência da massagem. E curiosamente, e não sei se têm esta noção, a massagem é provavelmente a prática de tratamento mais antiga que existe. Ou seja, e se formos a ver, talvez seja quase lógico, não é? Muito rapidamente o homem, se fosse no formato de automassagem, seja de massagem de outro, o homem sempre que tinha uma determinada dor, fosse no pé, fosse na perna, fosse na barriga, nossa tendência quase que automática era de colocar lá a mão para aliviar aquela mesma sensação. Okay? Por isso, antes quer que seja, e depois vamos falar também da utilização das plantas para fins terapêuticos, das quais até derivar a homeoterapia, okay? Mas ainda muito antes dessa utilização das plantas e de todos os outros, de todas as outras práticas para fins terapêuticos que pudessem existir, sem dúvida que a massagem considera-se que terá sido das primeiras a surgir. A palavra massagem, pela sua origem, vem precisamente da ideia do amassar, friccionar, pressionar determinado tecido, não é? Aqui determinada zona da nossa pele, e a partir do momento que nós falamos de uma massagem utilizada para benefícios ou físicos ou mentais, nós já poderíamos falar então da tal massagem terapêutica. Ou seja, massagens todos fazemos, e esta aula era para curiosos do toque e da massagem, mas depois há efetivamente os profissionais da massagem para fins terapêuticos, e daí que é também importante de distinguir, não é? Aquilo que nós fazemos assim quase por instinto, e aqueles que de facto o fazem porque têm conhecimento para o fazer da forma mais completa. O que é dizer, eu entrei no mundo dos óleos através das massagens há alguns anos atrás, não é? E nós rapidamente percebemos para quem faz massagens reconhece a importância de utilizar os óleos essenciais e a aromaterapia também para potenciar estes mesmos benefícios. Mas então vamos ver que benefícios são esses, não é? Está aqui uma lista e depois termina com etc, etc, etc. Ou seja, sem dúvida, quem já experimentou uma massagem, não é, para fins terapêuticos, que consegue identificar todos estes benefícios, seja para reduzir níveis de stress, reduzir a ansiedade, para o alívio de tensão, dores musculares, questões sanguíneas, elasticidade da pele, reforço do sistema imunitário, questões às vezes da tensão arterial, dores de cabeça, questões de cansaço físico, mental, não é? Questões do sistema intestinal, drenagens, eliminação de toxinas, questões de dormir. Ui, isto vai aqui uma lista que nunca mais acaba do porquê das pessoas poderem fazer massagem e que benefícios é que as pessoas reconhecem após fazerem essas mesmas massagens. E então importa agora aqui perceber de que forma é que a aromaterapia pode ajudar, não é? Porque sem dúvida que todos reconhecemos, e quase de forma instintiva, que mesmo se estão aqui pessoas que são mães, que são pais, nós de uma forma muito instintiva, quando o nosso filho tem uma dor de barriga, a nossa tendência é ir fazer uma massaginha na barriga. Ele próprio pede-nos, mamãe está-me a doer aqui, mamãe está-me a doer aqui, mamãe está-me a doer a cabeça, não é? Ou fiz um galo. A nossa tendência é logo ir lá com a mão e fazer uma ligeira massagem. Não é? Então todos reconhecemos essa necessidade e essa importância do toque. Então de que forma é que utilizar então aqui a tal aromaterapia, que já vamos perceber um bocadinho o que é, de que forma é que poderá beneficiar? Então eu coloquei aqui alguns estudos, eles são tirados de um site ao qual todos vocês podem ter acesso, que é o PubMed, que é precisamente um site onde vocês podem encontrar muita da investigação feita ao nível
da medicina, ok? E então vocês encontram aqui, eu escolhi aqui 2 artigos, só assim rapidamente, eu estou aqui com os bate-papos todos abertos e depois não consigo ler tudo o que está aqui na minha apresentação, por isso é que eu de vez em quando ando assim aqui um bocadinho a abrir. Mas selecionei então, como eu estava aqui a dizer, dois estudos que aparecem no PubMed, precisamente a evidenciar os benefícios de complementar então a massagem com a aromaterapia. Neste caso, por exemplo, era um estudo que identificava como benéfica a utilização de uma massagem também com óleos essenciais. Neste caso era num banho de pés, não é? Uma massagem aqui aos pés, para pessoas que tinham sofrido AVCs. E na comparação dos diferentes grupos identificavam que havia uma intensa redução do nível de stress, da fadiga e de relaxamento dos músculos tensos. E evidenciava uma notável diferença nas pessoas a quem era aplicada esta mesma massagem com recurso a óleos essenciais. Mas para mim, mais do que esse estudo, eu acho até muito mais interessante este que estava aqui em baixo, que era precisamente para analisar os diferentes níveis de stress, como por exemplo indicadores como a frequência cardíaca, o cortisol, ok? E então, o que é que eles resolveram fazer? Tentaram comparar precisamente diferentes grupos, ok? E então, eles tinham um grupo de controle, que acho que é sempre fundamental, um grupo a quem não aplicava nada, não é? Um grupo a quem aplicavam apenas um óleo vegetal, já vamos falar o que é isto, um óleo essencial e um óleo vegetal, ok? Apenas utilizavam um óleo, que nós depois vamos perceber o que é um óleo carregador, okay? Uma gordura vegetal, neste caso era o óleo de jojoba, e então apenas massagem, ok? E um outro grupo em que efetivamente, neste caso era com óleo de lavanda, que para além desse óleo de jojoba, adicionavam então um óleo essencial de qualidade, não é? Porque depois também vamos ver que não é um aroma sintético, era um óleo essencial efetivamente puro nesse terceiro grupo. E o que é que verificavam então neste terceiro grupo? Que havia uma diminuição dos impulsos nervosos, a tal diminuição da frequência cardíaca, dos níveis de cortisol. Bem, mas é super interessante nós encontrarmos precisamente esses mesmos resultados, já estão aqui a pôr também o link do PubMed, acaba por ser muito curioso nós depois também percebermos a evidência então que os óleos essenciais podem ter no tal potenciar a massagem, ou seja, para quem já utiliza a massagem para fins terapêuticos e reconhece aquela lista enorme de benefícios, é nós aqui percebermos que ao utilizar um óleo essencial com uma determinada estratégia, que benefícios é que podem então ser potenciados. Bem, antes de mais, importa também esclarecer, quer para quem está aqui no Zoom, quer para quem está aqui no Instagram, que aquilo que eu estou aqui a falar, então, ao falar de aromaterapia e de óleos essenciais, não é de cheirinhos. Cheira bem, mas é muito mais do que cheirinhos. Okay? Quando nós falamos de aromaterapia, é precisamente a terapia, não é? Ou práticas terapêuticas com recurso a óleos essenciais ou a derivados de óleos essenciais. E então é importante nós percebermos o que é isto num óleo essencial. Eu não sei se as pessoas aqui estão, se já têm noção, se não têm, quer para quem está no Instagram, quer para quem está no Zoom, mas eu gosto sempre um bocadinho de fazer esta introdução do que é um óleo essencial para também sabermos o que é que não é. Okay? Então é assim, quando nós falamos de um óleo essencial, nós falamos da componente aromática produzida por uma determinada planta. Eu até gosto sempre de dar o exemplo de limão, para ver que toda a gente já esteve em contato com óleo essencial de limão. Imaginar uma cascazinha de limão, dobrar, há um óleo que sai dessa mesma casca dobrada, isso é óleo essencial de limão. E então, quando nós falamos de um óleo 100% puro, que é o exemplo que eu, por exemplo, aqui tenho, de limão, né? Eu estou aqui a falar de cerca de 35 limões, todos cortados muito finamente, e essas cascazinhas prensadas a frio, não pode aqui haver também fontes de calor, prensadas a frio, e dessa mesma prensão, então, é que surge, então é extraído, é feita a tal extração deste mesmo óleo essencial de limão. E qual é que é a questão do óleo essencial? Os óleos essenciais podem ser extraídos, como eu estava a dizer, das cascas, mas também podem ser das folhas prensadas, das flores, podem ser por destilação a vapor, de diferentes formas. Aqui o fundamental é sobretudo os processos de extração. E nesse sentido é fundamental nós percebermos que os óleos não são todos iguais. Okay? E aquilo que eu estava aqui a dizer é que é um óleo 100% puro, inclusive pode ser ingerido, okay? É porque é efetivamente um óleo certificado para uso terapêutico, tem aqui uma série de normas para controle de qualidade. Então isto para quem já usa então a tal massagem para fins terapêuticos, importa também perceber o que é que vocês estão a colocar na pele.
Em particular, a primeira aprendizagem que eu tive em relação à massagem foi precisamente o método Shantala, que era uma massagem com recém-nascidos, que inclusive pode ser utilizada em cuidados com prematuros. Okay? Eu fui mais uma vez, por isso é que eu acho que tive assim, uma formação assim, muito de respeito, de aprender a respeitar. Mas eu desde muito cedo percebi que era muito importante respeitar aquilo que eu colocava quer na minha pele, quer nas pessoas que eu pudesse ajudar ou incentivar a utilizar então a massagem. E uma expressão que quem trabalha na área do toque ou das massagens, se calhar já pode ter ouvido falar, é que nós só deveríamos colocar na nossa pele aquilo que nós pudéssemos ingerir. Agora pergunto-vos a vocês se vocês vão aí aos boiões de creme aí de casa e aos sabonetes e se põem a ingerir isso. Se calhar não. Mas não deveria ser assim, ou seja, tudo aquilo que nós estamos a utilizar ou a colocar na pele que tenha produtos que nós não nos sentiríamos confortáveis em ingerir, se calhar também deveríamos pensar duas vezes, sobretudo quando o utilizamos numa índole diária, também deveríamos pensar duas vezes antes de colocá-lo neste nosso maior órgão de todos, que é a nossa pele. E então, como eu estava a dizer, desde muito cedo, quando comecei a falar de massagem, eu sempre aprendi a respeitar muito aquilo que era utilizado, quer na minha pele, quer na pele dos meus filhos, quer na pele das pessoas que eu atendesse, ter sempre esse respeito. E nesse sentido é importante nós percebermos que nem tudo aquilo que nós vamos encontrar à venda é igual ao que são óleos essenciais efetivamente de qualidade. Eu hoje estou a falar aqui mais da pele, não é? Mas inclusive a forma como eu utilizo óleos essenciais e para fins terapêuticos muitas vezes envolve até a própria ingestão, não é? E o que vos posso dizer é que efetivamente neste momento, para efeitos de qualidade, eu a única marca em que confio, quer para recomendar, quer para utilizar em mim e na minha família, é efetivamente a do Terra, por razões evidentes de todos os estudos e mais alguns que têm sido feitos por entidades isentas, e que de alguma forma eu consigo ter uma maior segurança de não estar a pensar o que é que se passa, será que este óleo é bom, será que não é, será que é puro, será que não é puro, porque efetivamente é uma marca que nos transmite essa mesma confiança quase lote a lote. Também para quem usa para fins terapêuticos, isto mais para quem é aromaterapeuta, nós conseguimos aceder precisamente a todos os estudos a que aquele mesmo lote foi feito, para avaliar o quimiotipo, que é assim um outro palavrão, mas que acaba também por ser importante para eu vos transmitir também um bocadinho da minha experiência. Porque eu já utilizava com frequência nas minhas massagens de reflexologia, eu usava, por exemplo, com frequência a lavanda, e muitas vezes, quando eu recomendava a pessoa utilizar lavanda no seu dia a dia, as pessoas às vezes diziam: epá, eu utilizei a lavanda nós já vamos ver, que será se calhar o óleo mais utilizado para relaxar, e as pessoas diziam que tinham utilizado a lavanda e que em vez de relaxar, que ainda se tinham sentido um bocadinho mais agitadas naquela noite. Eu, mas como é que é possível? Então, mas a lavanda é para relaxar, porque é que está aqui a ter um efeito contraditório àquilo que eu pretendia? Efetivamente, porque conforme a pessoa, o local onde ela comprava, ou o óleo que ela comprava, o óleo poderia ter propriedades completamente diferentes daquelas que eu pretendia. E a lavanda em particular, mas com todos os óleos se passa isto, mas a lavanda é um caso assim mais óbvio, é que de facto em função do local do mundo em que aquela planta é cultivada, o tal quimiotipo que eu ainda agora estava a falar, ou seja, as propriedades moleculares e químicas daquele mesmo óleo essencial vão ser completamente diferentes. E então se eu quero determinadas propriedades na lavanda, que é lá ser rica em linalol, assim umas coisas assim um bocadinho complicadas, mas se eu quero estas propriedades relaxantes da lavanda, eu preciso que aquela mesma lavanda seja plantada ou cultivada em climas mais frios, para ela ter as tais propriedades. Então a nossa lavanda portuguesa, por exemplo, não tinha efetivamente os tais benefícios que eu precisava de encontrar numa lavanda. Para além disso, por exemplo, em particular, eu que trabalhava com reflexologia, muitas vezes tinha situações de micoses, pé de atleta, ok? Muito, muito frequentes. E eu também era dos óleos que eu mais utilizava, mais recomendava, era o tea tree, ou melaleuca, que eu também daqui a bocado vos vou falar. Okay? Para quem também trabalha na área da estética, de certeza que é um óleo que já vos passou pela mão ou que já ouviram falar deste nosso canivete suíço da aromaterapia. E mais uma vez, eu quando tinha casos mais resistentes, micoses mais resistentes, eu não conseguia ver resultados com os óleos que utilizava. Isto para vos falar um bocadinho
que isto não pretende de todo ser uma apresentação comercial, é sobre os óleos, mas efetivamente há aqui alguns aspectos que, ao nível da pureza e da proveniência da planta, poderá ter impacto nos resultados que vocês possam vir a ter com a utilização daquela marca em relação a outra. Por isso é que eu gosto de esclarecer. Em particular, também vocês aqui no mapa podem ver que a tal melaleuca está ali, vem ali da Austrália. Porquê? De zonas pantanosas. Zonas muito ricas então nos tais fungos, não é? Dos tais pântanos. E daí que as tais árvores, não é? A tal árvore do chá, produzia esse mesmo óleo precisamente para se defender desses mesmos parasitas, desses mesmos fungos. Por isso, uma árvore do chá plantada numa outra parte do mundo, com certeza que não vai ter exatamente as tais super propriedades que uma árvore do chá da Austrália poderá vir a ter. Okay? Então isto de alguma forma sempre foi a missão da Terra, perseguir o que é puro, ou seja, encontrar os óleos mais puros de todo o mundo. Okay? Eu vou aqui também acompanhando o bate-papo, se também aqui no Instagram quiserem pôr alguma questão, também estejam à vontade, porque estamos aqui via Zoom também aqui a falar sobre a importância dos óleos essenciais no toque e na massagem. Estão-me aqui a dizer, na estética usa-se muito o tea tree, o manuka e o orégano para as onicomioses, exatamente. Eu daqui a bocado posso também falar um bocadinho, o orégano é geralmente para micoses mais resistentes, a partir do tea tree ou manuka já terão, já a partida irá resolver, exatamente. Mas vamos falar um bocadinho desses óleos, assim, claro não vamos poder falar de tudo, mas daqueles óleos que farão mais sentido ter para algumas das situações que vos vão surgindo. Okay? Pronto, isto por causa, antes de mais, de percebermos que não é tudo igual, okay? Por isso é que eu estava a dizer, independentemente disto não pretender ser uma apresentação comercial, eu falo sempre, tenham cuidado com aquilo que vocês utilizam, com aquilo que vocês recomendam. Okay? Também vos dizer que eu hoje vou falar maioritariamente da utilização dos óleos essenciais ao nível tópico, ou seja, ao nível do toque, mas os óleos essenciais, a aromaterapia pode ser utilizada por 3 vias, ou seja, pela via interna, da ingestão, okay? A tal via tópica, não é? E pela via aromática, sendo que a via aromática pode ser por difusão passiva, não é? O pingar num determinado lenço, numa pulseira e poder ir cheirando, ter, por exemplo, uma pedra lava aqui à frente e poder ir também de alguma forma beneficiando daquele aroma, ou pode ser por uma difusão ativa que é conseguida através de um difusor. Dizer-vos também que vou encontrar também vários difusores à venda, okay? O que devem sempre ver é se trata de um difusor ultrassónico, ou seja, que trabalhe por ultrassons, por agitação de partículas e depois nessa mesma névoa seja projetado o tal óleo essencial para o ar. Dizer que também quem trabalha na área do toque e das massagens é um complemento espetacular, nós conciliarmos o momento da massagem com o difusor no nosso espaço de atendimento, precisamente para promover também uma determinada atmosfera, um determinado ambiente favorável àquilo que nós estamos naquele momento a praticar, seja uma massagem mais estimulante, uma massagem mais relaxante, de recuperação desportiva, conforme o objetivo nós também podemos escolher óleos essenciais para um determinado fim e então complementar a nossa massagem, o nosso toque através do difusor. Okay? Em relação à ingestão, não vou aqui falar tanto, mas também poderá ser um complemento interessante, em particular posso-vos dizer, por exemplo, ao nível da drenagem, para quem faz massagem de drenagem linfática, poderá ser interessante, por exemplo, vocês de forma prévia à massagem, oferecerem ao cliente, à cliente, um chá, por exemplo, com determinado óleo essencial que tenha precisamente propriedades que ajudem nesse mesmo processo de drenagem. Espetacular. E então vocês, ou por exemplo numa massagem relaxante, também de forma prévia, que juntarmos por exemplo uma gotinha ao nosso chá, por exemplo de um óleo que ajude precisamente à tal sensação de relaxamento. Agora, neste caso, por amor de Deus, vocês aí têm de ser mesmo rigorosa, aí sem dúvida tem de ser um óleo certificado para uso terapêutico, não é qualquer coisa que vocês vão promover que a pessoa de repente faça ingestão daquele óleo, aí tem de ser mesmo rigorosa. Okay? Claro que na pele também, não é? No difusor também, mas para ingestão sem dúvida fazê-lo com a devida responsabilidade. Mas para dizer o quê? Para quem trabalha nestas áreas, poderíamos ter aqui um complemento com a utilização da aromaterapia na vossa prática terapêutica completamente brutal, ok? Mas como eu estava a dizer, eu aqui vou falar mais em particular da utilização ao nível tópico, ok? E ao nível tópico eu gosto sempre de realçar e de falar da importância da diluição. Isto porquê? Porque nós, por exemplo, estamos a falar, eu falei-vos há bocado do limão, não é? Agora temos, por exemplo, aqui a lavanda,
E a lavanda é até relativamente tranquilo se eu colocar assim, se eu pingar de repente aqui a lavanda aqui um bocadinho na mão. Inclusive a lavanda foi descoberta, ou foi descoberta, não é correto dizer, mas a aromaterapia moderna começou a crescer, podemos assim dizer, ou teve assim o seu recuperar, porque como eu estava a dizer, isto trata-se de um conhecimento ancestral, precisamente por um perfumista francês, que enquanto estava lá na sua fábrica, nas suas experiências científicas, de repente se queimou e resolveu pegar no primeiro óleo essencial que ele tinha à mão, que por acaso foi a lavanda, e despejou ali em cima da mão. E ele começou imediatamente a ver a pele a ficar branca, a cicatrizar de uma forma super rápida e não ficou com vestígios absolutamente nenhuns. E naquele momento, Gattuso, espero, penso que estou a dizer mais ou menos mal ou não, ficou super entusiasmado, tal como eu, ou seja, eu vi os resultados, depois quer perceber porque é que resultou. E com ele passou-se exatamente o mesmo. Ele também sentiu a necessidade de perceber porque é que aquilo tinha resultado, e então foi aos tais seus estudos mais antigos e recuperar alguma informação da tal utilização dos óleos essenciais ao nível ancestral para perceber então de que forma é que funcionavam. Okay? Mas como eu estava a dizer, a lavanda até é um óleo relativamente tranquilo de eu colocar assim na pele, mas eu por acaso não tenho aqui imagens, mas ainda há bocado falavam aqui do orégano, eu tinha aqui uma verrugazinha, para quem já me acompanha há muitos anos, uma verrugazinha, por acaso era bem grande, uma verruga que eu tinha aqui deste lado e que eu, por exemplo, consegui queimar com o orégano. Isto para vos dizer o quê? Que se temos uma lavanda que efetivamente é tranquilo eu pingar assim uma gota na mão, eu se calhar se pingar uma gota de orégano assim só porque sim, aquilo de repente vai-me arder assim um bocado. Isto para dizer o quê? Que estamos a falar de óleos puros, okay? Altamente concentrados. E nesse sentido não existe de todo o objetivo de utilizar os óleos de forma pura na pele. Devem sempre ser diluídos. E diluídos de que forma? Okay? Para quem também, mais uma vez, utiliza massagem ou para qualquer pessoa, não é? Que utilize os óleos em si ou na sua família. Devemos sempre diluir em função da idade, da zona a aplicar ou do tipo de terapêutica que nós estamos a falar, a tentar resolver naquele momento a intensidade da dor, com que frequência é que nós vamos aplicar, a duração de tratamento, se é uma situação aguda, se é uma situação de utilização crónica. Em função disso, nós poderemos ter de fazer aqui alguns ajustes à diluição utilizada. Então, só para vos dar umas dicas assim um bocado gerais, se bem que isto depois é quase situação a situação, mas para vocês ficarem com uma ideia de que cuidados é que vocês, de algumas orientações ou regras para fazermos então essa mesma diluição. Como eu estava a dizer, a aplicação direta do óleo é em situações muito específicas, okay? Seja para limpeza de feridas, para uma picada, para um corte, a tal queimadura, SOS, ok? É relativamente tranquilo pingarmos diretamente uma gota. De que óleos? Os mais frequentes são precisamente esses, ou seja, vamos falar da lavanda e da melaleuca ou titri, o tal titri que há bocado estávamos a falar nas unhas, ok? Inclusive em relação ao tal titri eu posso pegar uma cotonete e aplicar precisamente pela questão de fortalecer as cutículas, não é? Na unha pela questão das micoses, posso aplicar ou com pincelinho ou com a tal cotonete e aplicar diretamente na unha. Também, por exemplo, em caso de herpes, eu posso aplicar diretamente com a cotonete, okay? Posso fazer exatamente assim e aí efetivamente vamos fazê-lo de forma pura. Mas como eu estava a dizer, é em situações muito específicas. Em todos os restantes casos, nós vamos optar por diluir. E diluir como? Quando nós falamos de diluição, os óleos essenciais não se diluem em água, okay? E nesse sentido, nós vamos precisar de uma gordura para fazer essa mesma diluição. Uma gordura quê? Chamamos as tais gorduras vegetais que eu ainda há bocado vos falava, okay? Que eu até falava dos óleos carregadores, como se fossem carregar o tal óleo essencial. E isto é importante dizer porque às vezes quando a pessoa diz, epá, estou aqui com uma dor de barriga, uma dor de estômago, vou aplicar aqui um óleozinho puro na minha barriga para isto ser mais eficaz, vai mesmo puro. Okay? A questão está é que um óleo essencial, quando um óleo é puro, ele é volátil. O que é que isto significa? Que se eu pingar aqui uma gota, ela ao fim de algum tempo, ela vai evaporar. Okay? E não era esse o meu objetivo, porque se eu estava a massajar o meu óleo essencial na minha barriga, o objetivo era penetrar, não é? Para me aliviar a tal dor de estômago, a tal dor de barriga, não é? Favorecer o trânsito intestinal, o que for. Okay? Então eu queria que o óleo penetrasse. Então nesse sentido eu não tenho interesse nenhum que o óleo evapore. Daí a importância de o diluir para ele penetrar de uma forma mais completa na nossa pele. Okay? Faz sentido? Parece que é ao contrário, mas é verdade. Ou seja, sem ser diluído, eu vou ter mais uma sensação
mais de pele, okay? Quase dermocáustica, quase como se me queimasse a pele, okay? Vou ter uma sensação mais física, mas não vai ser mais eficaz, bem pelo contrário. Okay? Então daí a importância da diluição. Quando falamos de adultos e de uma forma mais uma vez generalizada, nós falamos de diluir 1 gota de óleo essencial para 3 gotas do óleo carregador, do tal óleo vegetal. Okay? Já vos vou falar que óleos poderão ser estes, que óleos poderão ser estes e vantagens e desvantagens de cada um. Okay? Isto para adultos e nos óleos mais comuns. Há depois óleos assim um bocadinho mais quentes. Eu ainda há bocado estava a falar, por exemplo, do orégano, não é? Que era potente, não é? Que até me queimou aqui a verruga, espetacular, mas que eu não posso utilizar assim só porque me apetece, não é? Tenho que ter especial precaução. Já vou fazer uma diluição ligeiramente maior, não é? De modo também assim um bocadinho generalizado, isto é só para ficarem com umas dicas. Posso fazer, por exemplo, 1 gota de óleo de orégano para cerca de 5 gotas de óleo vegetal carregador. Okay? Quando falamos de bebés e crianças, também vocês podem ver aqui na apresentação de Zoom, okay? A minha sugestão dessa mesma diluição. Eu gosto sempre de mostrar um dos primeiros roll-ons que eu utilizei na minha filhota, que era aqui uma mistura precisamente para a questão das farfalheiras que aqui andavam, okay? E nós falamos mais ou menos num bebê até 1 ano, ok? E aqui, daqui a bocado também posso falar a partir de que idades é que nós podemos utilizar óleos essenciais, mas até 1 ano nós falamos de 1 gota de óleo essencial para 2 colheres de sopa de óleo carregador. Ou seja, para esta quantidade, que é cerca de 10 ml, nós colocávamos 2 gotas para bebés até 1 ano. O que é que isto significa? Que se eu tiver assim 2 colheres de sopa de óleo carregador para 1 gota, por exemplo, só de lavanda, vai haver um grande desperdício de óleo essencial. E então daí às vezes a vantagem de nós termos estes roll-onzinhos, okay? Este aqui não é o ideal porque é um frasco claro e não deveria ser assim, né? Posso-vos mostrar outro mais recente, que é por exemplo a minha mistura de sistema imunitário, okay? Porque deve ser sempre vidro ambar. E então nós, por exemplo, teríamos aqui para um recém-nascido não, mas até aqui 1 ano mais ou menos 1, 2 gotas e depois enchíamos o resto de óleo de coco. Depois de 1, 2 anos já falamos 1 gota para 2 colheres de sopa, 2, 6 anos, colher de sobremesa, ou depois também tem aqui este formato roll-on. Esta tabela para o formato roll-on. Porquê esta sugestão? Porque como eu estava a dizer, o formato roll-on ajuda-nos a conservar durante mais tempo e não haver tanto desperdício. Porque, por exemplo, se eu tinha aqui 2 colheres de óleo carregador para 1 gota de lavanda, eu vou, por exemplo, fazer uma massaginha no pezinho do bebê, ou na coluna, ou aqui no peito, para soltar a tal farfalheira, eu não vou gastar 2 colheres de sopa de óleo carregador e haver um grande desperdício. Então aí a vantagem de eu ter, por exemplo, ou estes frasquinhos, ou também há quem venda uns adaptadorzinhos de roll-on que nós podemos encaixar nos frascos que já estão vazios, e nós colocamos o roll-on e depois vamos reutilizando para transformar frascos vazios, porque isto nada se perde, tudo se reutiliza neste caso, para aproveitar os frascos vazios também para os tornar então em roll-on. Okay? Então nós vamos fazendo estas preparações também conforme as idades para depois poder aplicar para determinado fim mais específico. No caso nós falarmos uma massagem de corpo inteiro, nós não vamos propriamente estar a falar de roll-ons. Então, geralmente, o que eu sugiro é sempre numa noz, okay, de creme, de loção, daquilo que vocês utilizem para fazer a massagem, pingamos mais ou menos 1, 2 gotas, conforme os óleos essenciais que nós estejamos a utilizar, para uma noz, para cada noz de creme que nós vamos utilizar ali naquela loção. Isto para vos dizer o quê? Que sem dúvida que vai ser ainda muito mais diluído aquilo que eu estou aqui a falar. Mas porquê? Porque vai ser uma massagem de corpo inteiro. E ao ser uma massagem do corpo inteiro, eu vou usar aqui muito creme, não é? Então, efetivamente, eu não vou pôr quase para cada 3 gotas de óleo de coco 1 gota de lavanda, porque não faz sentido, ok? Porque vai ser vamos aqui de facto fazer uma massagem muito mais completa em que vai haver muito mais utilização de óleos e daí então a proporção será mais ou menos por cada noz, ok? Quase como se fosse uma colher, por cada colher de sopa apenas 1 gota, porque vamos de facto utilizar uma quantidade muito maior naquele mesmo dia. E então vamos agora perceber um bocadinho que gorduras vegetais é que nós podemos utilizar então para fazer a tal diluição. Bem, eu deixo aqui uma sugestão, porque nem sempre as pessoas que já utilizam diferentes soluções para as massagens conhecem esta solução, que é o óleo de coco fracionado. Okay? O que é sempre importante é assim, é ser uma boa gordura vegetal, deve sempre ser prensada a frio,
ok? Também termos sempre este cuidado de ser prensado a frio, precisamente pela tal questão das altas temperaturas prejudicarem a qualidade da gordura que nós vamos utilizar para diluir esse mesmo óleo, ok? Por isso ser uma boa gordura vegetal, ser prensada a frio, e há de facto aqui algumas vantagens de ser o óleo de coco fracionado, que eu, por exemplo, que já utilizava no tal método Chantal na massagem para bebés. Que vantagens é que eu via aqui? Um dos aspectos, por exemplo, que me diziam era a questão do cheiro. E eu no slide anterior estava precisamente a falar acerca disso, e aqui na nossa tabela falava da utilização dos óleos essenciais a partir dos 6 meses. E não perguntaram, mas eu vou responder, okay, se os óleos essenciais podem ser utilizados antes dos 6 meses, sim ou não. E a resposta é que sim, okay, em situações muito específicas, com determinados objetivos, mas sim, podemos utilizar óleos essenciais logo desde a nascença, ok? Super, hiper, mega diluídos, não é? Está uma gota para 2 colheres de sopa de óleo de carregador, mas pode-se utilizar. Mas porquê é que eu digo que é para situações muito, muito excepcionais? E eu que falava que já utilizava o tal, já era instrutora de massagem para bebés, da tal massagem infantil. Porque eu comecei logo por no início desta sessão, falar da importância dos diferentes órgãos dos sentidos à nascença. Muito daquilo que se dá nos primeiros dias de vida para um bebê é o processo de vinculação, ou seja, é um processo de reconhecimento do mundo através dos órgãos de sentidos que naquele momento o bebê tem disponível. E de que forma é que ele vai reconhecer o mundo, sentir-se confortável, sentir segurança? Através do toque, como eu vos dizia, das vozes que lhe devem soar familiares e os cheiros. Okay? Se eu logo desde os primeiros dias de vida, eu começo aqui com lavandas e laranjas e também vai experimentar este aroma de camomila romana que eu gosto tanto, e já agora um óleo de Johnsonzinho, pronto, eu, por amor de Deus, não façam isso, okay? E os potalcos também, por amor de Deus, acho que já desapareceu do mercado, okay? E todos os cheirinhos e mais alguns para o bebê ficar a cheirar bem. Okay? E efetivamente vimos uma criança muito mais irrequieta, que chora muito mais, que dificilmente se consegue acalmar mesmo a passar de colo em colo, e não sabemos muito bem porquê. E se calhar até vai ao colo daquela pessoa e chora desalmadamente, porque se calhar aquela pessoa tem um perfume super intenso e que ela reage a esse mesmo perfume. E então, efetivamente, é fundamental nos primeiros dias de vida, e não só, aqui eu falo de uma forma generalizada até aos 6 meses, a evitarmos aqui aromas demasiado intensos junto de crianças, ok? Mas como eu estava a dizer, há alguns óleos, a lavanda é um caso, a camomila romana também, a laranja, que eu também daqui a bocado vou falar, também é um dos óleos que é permitido praticamente desde a nascença, mas vamos utilizar aqui com especial precaução. Então, quando as pessoas me dizem, por exemplo, na tal massagem para bebés, por exemplo, de uma cólica, eu posso apenas pegar na tal gordura vegetal sem cheiro, não é? E é o caso do óleo de coco fracionado, para fazer essa mesma massagem com determinados movimentos, não é? Pois, para quem também já utiliza a tal massagem para fins terapêuticos, já reconhecerá esses movimentos, okay? Mas vou fazer então uma massagem, então só com a tal gordura boa, só com o tal óleo vegetal. Okay? Como eu vos estava a dizer, quais é que são então aqui as vantagens do óleo de coco fracionado para quem não conhece? Okay? Por um lado é esta questão de não ter cheiro, que é fundamental quando eu quero aqui complementar, por exemplo, até mesmo com óleo essencial com determinado objetivo. Eu, por exemplo, também aqui um bocadinho para quem chegou agora, eu sou psicoaromaterapeuta, ou seja, eu utilizo também muita aromaterapia para a parte da psicologia, porque eu também sou psicóloga, e então se eu quero de alguma forma potenciar a utilização de um óleo então na massagem, não é? E o óleo está então diluído, se eu vou, por exemplo, diluir um óleo de lavanda, por exemplo, num óleo de coco, mas com cheiro, ou por exemplo num óleo de linhaça, ou óleo de girassol, não é? Óleo de amendoim, que também pode ser, não é? Desde que seja prensado a frio, eles vão ter um determinado cheiro que vai mascarar o do óleo essencial que eu naquele momento estou a utilizar. Por isso a questão de ser um óleo sem cheiro é fundamental. Por outro lado, e se eu estou aqui a falar de gorduras, eu inclusive poderia utilizar um azeite, e por exemplo nós na massagem para bebés falamos muito da utilização do azeite para a massagem dos bebés. Só que agora imagine, eu por exemplo preparar este roll-on, por exemplo este era com a mistura de reforço do sistema imunitário, não é? Que já falámos aqui da pandemia, e que esta mistura está sempre pronta, porque geralmente isto é em linha de montagens, com os meus 3 filhos, e eu vou assim passando pela coluna vertebral. Agora imaginem que se o que aqui estivesse fosse azeite, e se eu fosse vestir uma t-shirt branca, a seguir a pôr isto com azeite nas costas, okay? Não ia correr bem. Okay? Então ser de um toque neutro, okay? Não rancificar, não manchar, não solidificar, porque então o óleo de coco teria também todas estas vantagens, só que agora
no frio aquilo estaria sólido e eu não teria a tal vantagem de fazer o roll-on, ou até mesmo em termos de massagem, aquilo seria um bocadinho difícil estar ali a fazer a massagem. O óleo de coco teria sempre de o sujeitar a uma determinada temperatura para ele ficar novamente em estado líquido para eu poder fazer a massagem. Então, não é disso que eu estou a falar, ok? Por isso aqui o óleo de coco fracionado teria aqui algumas vantagens, ok? Então já percebemos aqui um bocadinho as regras de como combinar aqui a aromaterapia com o toque, com a massagem, não é? A importância aqui de reconhecermos o que é o toque, o que é a massagem para fins terapêuticos, okay? E agora queria-vos só dar assim umas dicasinhas muito por alto de alguns óleos que podem ser utilizados na massagem, ok? Sejam vocês curiosos, sejam vocês profissionais da área do toque e massagem, só para ficarem um bocadinho curiosos. Okay? Um dos aspectos que mais me interessou na utilização dos óleos e naquilo que eu vim aprendendo na área da aromaterapia foi perceber que havia uma certa similitude em função do tipo de plantas da qual nós extraímos, nós não éramos nós que extraíamos, mas de que era feita a extração de determinado óleo essencial. Havia uma certa similitude no sentido que óleos essenciais extraídos de cítricos tinham determinadas propriedades, de flores tinham de outras, de árvores tinham de outras, e então sempre achei um bocadinho curioso tentar perceber essas mesmas regras, podíamos assim dizer, okay? No sentido de perceber as tais propriedades dos óleos essenciais e tornar mais intuitiva, mais rápida, também a escolha dos óleos que eu utilizava, mais uma vez, para mim, para a minha família, ou com objetivos mais profissionais. Okay? Então, dizendo assim, de um modo geral, as propriedades dos diferentes óleos, e eu até vos posso mostrar só assim por alto, aqui assim um bocadinho a minha caixinha, fui aqui tirando alguns, okay? Mas vocês podem ver que eles são assim por cores, okay? Tenho amarelos, tenho verdes, tenho azuis, depois tenho aqui este roxo, é? Eles vão assim mudando. E isto não é por acaso, porque, por exemplo, isto é pena não estarmos aqui a ouvir via cores, mas eu, por exemplo, por acaso, eu escolhi assim só aqui alguns para vos ir mostrando. Só a nível de cítricos, eu, por exemplo, tenho aqui o limão, que há bocado vos mostrei, mas também tenho a lima, também tenho a toranja e também tenho a laranja, ok? Só nos cítricos eu tenho aqui estes óleos todos, ok? Pronto. Estão a ver? Por isso eles sempre aqui nestes tons de laranjas e amarelos, tenho aqui estes óleos todos. E então os cítricos, quais é que são os principais objetivos? Okay? Eu faço sempre este trocadilho, não é? Para quem já me ouviu, isto não é novidade, mas eu digo um bocadinho que o cheirinho a limão remete-nos para a limpeza, não é? E quando falamos da limpeza de tudo. Limpeza por dentro, por fora e dos pensamentos. Os cítricos são excelentes até para limpezas da casa, okay? Limpezas do ar em caso de constipações, alergias, é um óleo bom também para ter, até sobretudo em crianças mais pequenas, para precisamente purificar a qualidade do ar, okay? É mesmo muito, muito bom. É também muito bom para quem teve na minha aula da semana passada para comportamentos de oposição das crianças, okay? Os cítricos ajudam um bocadinho a trazer essa tal alegria, boa disposição e vai-nos aqui um bocadinho ajudar a que as coisas funcionem um bocadinho de uma forma mais leve, traz leveza um bocadinho à vida, que é o que nós precisamos. Mas então, para que é que eles aqui ajudam também aqui nesta parte das massagens e do toque? São muito importantes, como eu estava a dizer, também para a limpeza interior, para processos de drenagem, okay? Em particular aqui o grapefruit, a toranja é muito utilizada também para esta questão das gorduras corporais, quer através da ingestão, quer através das massagens. O limão também é excelente para o trânsito intestinal e, por exemplo, um daqueles que eu gosto mais é precisamente a laranja, para questões de ansiedade, de medos, também para os tais pensamentos assim mais aborrecidos que ali estejam na cabeça, que vão ajudar um bocadinho a desaparecer. Um cuidado a ter com os cítricos, eu depois vou falar aqui assim também melhor, mas um cuidado obrigatório a ter com os cítricos é que eles são fotossensíveis. O que é que isto quer dizer? Que se nós vamos utilizá-los aqui em massagem, temos de ter especial cuidado nas zonas do corpo em que nós vamos utilizar, ou então na hora em que estamos a utilizar estes mesmos óleos na massagem. Okay? Porque se eu vou utilizar uma zona que vai ser imediatamente a seguir exposta à luz solar, essa zona vai ficar manchada, eu não o devo fazer. Okay? Por isso, muito cuidado depois é aqui nesta utilização dos óleos cítricos, sempre em zonas que não venham a ser expostas à luz solar, ou então fazermos só a partir do final da tarde é que vamos utilizar estes óleos essenciais em massagens, ter este especial cuidado. Quando falamos, por exemplo, das flores, eu tenho aqui a lavanda, penso que aqui, não sei se tenho mais algum. Isto era mesmo aqui
a minha caixinha, que geralmente anda mais comigo, mas tenho aqui então a lavanda, mas existem outros, temos a magnólia, o jasmim, temos muitas flores, a rosa, não é? E a flor é sem dúvida a apresentação suprema de uma determinada planta, ou seja, é a sua perfeição. E então, geralmente, os óleos extraídos destas plantas são dos óleos mais complexos e também completos em termos das suas utilizações. Nós associamos a lavanda, não é, a alfazema aqui, a relaxar, a dormir melhor, não é? A pormos lá nas coisinhas em casa para pôr nas gavetas, a dar um cheirinho bom, não é? Traz-nos um bocadinho aquela calma. E então, de facto, nós as flores vamos ter duas grandes propriedades. É ajudar a acalmar e também para questões da pele. É? Então é excelente para nós utilizarmos sobretudo em massagens relaxantes, não é? Ou seja, massagens aqui que vão ter propriedades um bocadinho para acalmar, para serenizar ali também assim um bocadinho os pensamentos, vamos utilizar aqui mais flores. Okay? Se for, por exemplo, uma massagem de recuperação desportiva, né, para um atleta ir jogar a seguir, se calhar nós não vamos fazer ali uma massagem com lavanda, porque se calhar não vai ajudar. Okay? Por isso vamos ter de utilizar outro tipo de óleos. Aqui as flores vão ser mais para ajudar a relaxar. Para energizar, para dar energia, para pôr a pessoa ali a correr e a jogar e a trabalhar e a ir para a vida. Okay? Já vamos apostar mais nas mentas. Eu, por exemplo, tenho aqui o peppermint, mas, por exemplo, também tenho o spearmint, que é mais aquele cheiro a pastilha elástica, não é? Que é a menta spicata. Okay? Para vos dizer que também existem depois diferentes mentas que nós podemos utilizar. Estão a ver aqui diferentes tons de azul, não é? Por isso é que depois fica aqui com arco-íris. Mas são diferentes mentas que nós depois poderíamos utilizar então aqui para energizar, para revigorar, têm efetivamente essas propriedades. Depois vamos ver que são muito mais amplas do que estas, mas só para vocês verem em termos de toque e de massagem. Depois aqui ao nível das árvores e das ervas, nós podemos também aqui ter, por exemplo, o titri, não é? Que ainda há bocado estava a falar, da melaleuca, que também vai ajudar ali na parte da cicatrizante, poder aqui um bocadinho antisséptico, mas temos, por exemplo, outras plantas que vocês conhecem, como por exemplo o eucalipto, não é? Que é muito para as questões respiratórias, mas não só, para questões, por exemplo, também de relaxamento muscular, é um óleo que também pode ser muito interessante para esses mesmos fins. Depois já entra um bocadinho a minha vertente da psicoaromaterapia, que é nós percebermos, por exemplo, um óleo essencial de uma determinada árvore, por exemplo, se for de uma árvore, por exemplo, muito alta, geralmente nós, ao utilizarmos aquele óleo numa pessoa, pronto, a psicoaromaterapia depois é uma área assim um bocadinho mais específica, depois também se tiverem curiosidade eu faço atendimentos nessa área, é por diagnóstico olfativo, ou seja, as pessoas, em função dos óleos que elas selecionem pelo aroma, sem saber que óleo é que estão a cheirar, a pessoa ao selecionar aquele óleo é porque de alguma forma necessita trabalhar aquela área da sua vida. E então é curioso que, por exemplo, uma pessoa que se sente atraída, imaginemos pelo eucalipto, isto porque estava a falar do eucalipto, mas podem ser outras árvores, mas sobretudo árvores de porte alto, é porque aquela pessoa naquele momento tem de se elevar em relação a uma situação, okay? Elevá-la, elevar-se, e no fundo não olhar para a árvore, olhar para a floresta, ou seja, dar um passo atrás e ter uma visão mais distanciada da situação para poder tomar uma decisão. Não é? E então é agir como nós em função dos óleos que às vezes nos puxa mais para um sentido ou para outro, significado é que isso também poderá ter o que é que a nossa mente de alguma forma nos está a orientar em termos de escolha, não é? E isto é curioso, porque nós utilizamos expressões, mais uma vez em termos de conhecimento ancestral, que é, isto não me está a cheirar bem, está-me a cheirar a esturro, não é? Isto porquê? Porque efetivamente nós, através do nosso diagnóstico olfativo, se calhar tem muito mais informação do que aquilo que nós pensamos, mas isso fica para outra conversa, okay? Para nós sabermos de que forma é que o óleo também o nariz nos ajuda a escolher. Mas isto então também para referir que vocês na própria massagem podem também oferecer à pessoa diferentes óleos para a pessoa cheirar e ver qual é que é o óleo de alguma forma que está a puxar, qual é que é o óleo que aquela pessoa poderá querer utilizar naquela mesma massagem. E, por exemplo, imaginemos que a pessoa está mais triste, mais deprimida e vocês pensam, olha, vou utilizar aqui um cítrico ou aqui uma menta um bocadinho para arrebitar aquela pessoa, não é? Os cítricos é que são ótimos para trazer alegria e boa disposição e vocês, por exemplo, levam-lhe o limão e ela cheira ao limão, ai, não gosto tanto do limão. E, por exemplo, se calhar levam-lhe a laranja, ai, gosto mais da laranja, ok, então vamos optar pela laranja. Podem também ter vários óleos também para a pessoa ver com qual é que se identifica mais. Mesmo nas mentas, como eu estava a dizer, às vezes a pessoa pode não gostar tanto do tal cheiro a pastilha elástica, mas gostar mais do peppermint. Então isso também acaba por ser curioso, também nós sabermos os diferentes óleos e que podem ter aromas diferentes também em função das preferências
da pessoa. E depois também ter a curiosidade do porquê da pessoa se sentir mais, num determinado dia, mais a puxar-lhe para uma menta, ou mais para uma flor, ou mais para um cítrico, que também acaba por ser curioso. Ok? Um bocadinho também para concluir, eu queria-vos deixar também uma sugestão de um produto, se podemos assim dizer, de um protocolo que vocês de alguma forma já poderiam ter para adquirir, para ter assim aqueles óleos principais a ter num espaço de massagem, num espaço para uso terapêutico, ou até para mesmo para vocês terem em vossa casa para utilização pessoal, que é o kit Aroma Touch. E porquê? Porquê é que eu vos vou falar aqui deste kit? Eu já dei aqui várias aulas, inclusive como eu estava a dizer na semana passada, dei um sobre a gestão das emoções, e nós temos inclusive aquilo que é um kit de farmácia, para tratar um bocadinho as questões digestivas, respiratórias, para trabalhar um bocadinho as nossas áreas mais físicas do nosso dia-a-dia. Quando se trata mais de questões emocionais, eu gosto muitas vezes de fazer a proposta deste kit, okay? Desta combinação, não é de 10 óleos, neste caso vai ser de 8, mas que é uma solução também muito interessante para quem quer começar a utilizar óleos. Okay, eu estou curiosa, quero começar a utilizar óleos no meu dia-a-dia, não tenho nada. Ana Rita, dê-me uma proposta, um bocadinho de alguns óleos para eu poder começar a utilizar. Isto poderá ser uma boa proposta, ok? Existem outras, se quem vos convidou para estar a assistir nesta aula, vocês podem perguntar, qual é que é uma caixinha assim de óleos que poderá fazer mais sentido para eu ter na minha casa, ok? Existem outras, mas eu esta acho de facto também muito interessante, mais para questões emocionais ou para quem já trabalha mais na área da massagem. Também para quem tenha crianças muito pequenas em casa, este kit também poderá ser interessante. Porquê? Porque ele já vai trazer o óleo de coco, que já permite fazer logo as diluições, vai ser algo fundamental para vocês começarem a utilizar os óleos essenciais logo a partir do primeiro dia, ok? E então, nesse sentido, e para explicar um bocadinho como é que funciona este kit, também acaba por ser uma desculpa para eu vos falar um bocadinho mais em pormenor de alguns dos óleos, porque eu fui falando assim aqui em geral, mas queria também, de uma forma um bocadinho mais pormenorizada, explicar alguns destes óleos. Dizer-vos o quê? Que este kit é baseado numa técnica que mesmo aqui na apresentação algumas pessoas estavam a dizer já fiz formação em Aroma Touch, que é precisamente uma formação específica que existe também cá em Portugal, existe na Bélgica, também já lá foram fazer, há um bocadinho por todo o mundo existe esta certificação, neste protocolo sequencial de utilização de óleos, okay, que é o protocolo Aroma Touch, ok? O toque e o aroma aqui combinado de forma estratégica. Consiste precisamente, como eu estava a dizer, na utilização de forma sequencial destes 8 óleos. Okay? Não quer dizer que eu para determinados fins, pois não posso usar no meu dia-a-dia cada um destes óleos, mas a técnica Aroma Touch é uma técnica específica que consiste na aplicação sequencial, por esta ordem que vocês aqui veem na apresentação, destes 8 óleos. Okay? Primeiro o Balance e o Lavanda, precisamente com o objetivo de relaxar e descontrair, depois o tal Tea Tree e o On Guard para questões de inflamação e de imunidade, depois aqui para dores e tensões vamos ter o Aroma Touch e o Deep Blue, e depois para energizar e revitalizar, não é? Para o pessoal acordar e para a sua vidinha, vamos ter aqui a nossa laranja e aqui o nosso peppermint, ok? Então vamos aqui começar a explicar cada um destes óleos um bocadinho mais em pormenor, sem me querer perder, senão estava aqui a noite toda, né? Mas um bocadinho para vocês terem noção. Dizer-vos o quê? Que todos estes óleos essenciais são vendidos avulso, okay? Mas quando eu falo de vender avulso, falo sempre em frascos grandes, ou seja, frascos de 15 mililitros. Okay? Para quem já usa óleos essenciais, vocês geralmente vão encontrar os óleos em formatos mais pequeninos, ou 5 ou 10. Geralmente os avulsos da doTERRA são sempre frascos de 15 mililitros, este é o triplo da quantidade deste e é também bastante mais do que aquilo que vocês veem nos frascos à venda em lojas deste tipo de produtos, geralmente são de 10 mililitros, okay? Mas em todos os slides eu pus o valor então desse óleo avulso, no preço de venda ao público, o preço para quem já é membro inscrito, compramos sempre com 25% de desconto e depois aqui o que é que são estes PVs, depois também mais tarde vou-vos explicar um bocadinho. Então vamos começar precisamente pelo Balance, ok? O que é o Balance? O Balance é uma mistura enraizadora. Eu há bocado quando estava a falar das plantas e de como extraindo um óleo de uma determinada planta vai ter determinadas propriedades, não é? Eu até gosto daquela frase que diz o óleo essencial é a alma da planta, não é? No sentido que o óleo essencial vai extrair determinadas propriedades e porque é que aquele óleo essencial é essencial para aquela planta. E nesse sentido, quando nós, por exemplo, falamos de óleos extraídos de raízes, okay, nós vamos ter, por exemplo, determinadas propriedades que são propriedades de enraizamento. Okay?
Neste caso temos aqui o Balance, que é precisamente um grounding blend, ou seja, uma mistura que nos ajuda a enraizar, okay? Pode ser aplicada, e vocês veem aqui no centro do slide um T e um A a dizer que esta mistura pode ser aplicada topicamente e aromaticamente, não pode ser ingerido este óleo, okay? E é uma combinação aqui de óleos, ou seja, é uma mistura, não é um óleo só. Okay? Ele tem aqui o spruce, lá vem as tais árvores altas, que eu há bocado vos dizia, não é? Então esta mistura é de facto, a nossa mistura de Balance é a nossa mistura de equilíbrio. Tem aqui uma mistura precisamente de nos ajudar a equilibrar as emoções, okay? Ajudar a controlar a ansiedade e sobretudo estarmos no momento presente. É uma mistura que se vocês procurarem no YouTube, precisamente por Balance do Terra, vocês vão ver vídeos incríveis da visão ao nível microscópico do ambiente celular após a aplicação do Balance. No sentido que o Balance promove uma melhoria espetacular da oxigenação celular. Isto também é muito interessante em caso de dor, por isso é que também em massagens de recuperação desportiva, em caso de pernas cansadas, dificuldades de circulação, é um óleo muito, muito interessante também a aplicar ao nível da massagem. Para questões de ansiedade, é o óleo top. Okay? Como é que ele se utiliza? Este óleo é o mais simples de utilizar, é uma gotinha na plantinha do pé, okay? Ou no peito, ou aplicar assim na mão e cheirar, mas sobretudo diariamente uma gota em cada planta do pé, de forma diária. Pode ser utilizado em crianças? Pode. Ele, como está aqui, ele já existe, já está diluído, mas se falarmos de crianças muito pequenas, vamos ter de reduzir um bocadinho mais, está bem? Pronto, porque senão ele até, para nós adultos, pode ser aplicado assim diretamente. Se falarmos de crianças, já recomendo que seja diluído, mas sim, pode ser utilizado logo desde muito cedo, ok? E é um óleo tão excelente para enraizar. Okay? Depois, ainda nesta fase do relaxamento e do acalmar, temos a tal nossa lavanda, o óleo mais versátil. Entre este e o tea tree, acho que andam aqui os dois um bocadinho a competir em termos de versatilidade, não é? Mas a lavanda é sem dúvida dos óleos mais completos da aromaterapia, é o óleo mais vendido a nível mundial, ok? As suas principais funções, ainda há bocado dizia precisamente, controle de relaxamento, controle da ansiedade, ajudar a dormir melhor, excelente para as insónias e questões de pele. É também um excelente antihistamínico, é geralmente um óleo que eu uso muito no difusor para as tais questões respiratórias, combinado com as tais misturas respiratórias, eu utilizo muito o lavanda, porque ajuda a dormir melhor, mas também tem o tal efeito antihistamínico que às vezes até para as tosses noturnas vai ajudar. Também para questões de alergias de pele, peles mais sensíveis, é um óleo muito, muito interessante para vocês também juntarem ao tal óleo de massagem, à tal loção de massagem que vocês possam utilizar. Este óleo pode ser utilizado das três formas, ou seja, pode ser ingerido, pode ser utilizado topicamente, ou podem então também colocar no difusor e combinar um bocadinho aqui das três formas a utilização da lavanda. Por exemplo, se estiverem aqui profissionais também da área da estética, para o pós-depilação, é top, ok? Ainda não estamos no caso, mas para quando temos queimaduras de sol, não é? Apanharmos um escaldão, é muito interessante utilizar a lavanda. Mas pronto, mas mesmo para quem esteja agora a fazer até tratamentos a laser, esse tipo de situações que às vezes possa ter uma sensibilidade maior na pele, a lavanda vai ser o óleo a utilizar juntamente com a loção ou creme carregador que vocês tenham, óleo carregador que vocês tenham precisamente para acalmar ali a pele irritada. Okay. Depois temos o tea tree ou melaleuca, a tal árvore do chá, o nosso canivete suíço. Ele pode ser utilizado então da pontinha do cabelo, né, para os piolhos, para caspa, para dermatite, questões de cor cabeludo mais sensível, até juntamente com a lavanda, não é? Às vezes combinando os dois, mas depois para situações mais específicas, quer das unhas, quer das tais micoses, quer da afta, quer uma feridinha que está ali a ficar um bocadinho com mau aspecto, não é? Se for só para cicatrizar, pomos só a lavanda, mas se tiver assim um aspecto um bocadinho esquisito, se calhar vale a pena pôr aqui um bocadinho o tal antissético, irmos aqui à nossa melaleuca, ao nosso tea tree, e juntar aqui naquela mesma massagem, okay? Poderá fazer sentido. Ele, para fins terapêuticos, para quem queira pegar neste kit e utilizá-lo no seu dia-a-dia em casa, é sem dúvida, como eu estava a dizer, o tal canivete suíço, porque para questões, os tais aftas, herpes, isto é tudo, não se devia dizer nada destas coisas, mas o que é certo é que resolve. Para as tossezinhas, para os problemas aqui dos ouvidos, okay? Há uma série de
técnicas e de ideias que depois posso desenvolver aqui um bocadinho mais, mas para vos dizer que, sem dúvida, que só este é daqueles que tem mesmo de andar no kit SOS Primeiros Socorros, tem de andar sempre connosco. Okay? É mesmo um óleo muito versátil. Este e o lavanda são mesmo obrigatórios em todas as casas. E eu que já usava óleos antigamente, eram aqueles óleos que eu usava com mais frequência, mesmo nas consultas de reflexologia, eram sempre esses dois que estavam aí presentes. Okay? Depois vamos aqui então para outro óleo, e este aqui já é uma mistura de óleos, que é o nosso On Guard, ou seja, se os outros que nós estávamos aqui a falar de plantas puras, não é? O balance já era uma combinação, mas tínhamos aqui então a lavanda, tínhamos o tea tree, que são plantas puras que produzem um determinado óleo essencial. Quando nós falamos do On Guard, falamos de combinação de diferentes óleos, uma mistura de óleos, uma sinergia, assim, um nome assim um bocadinho mais complexo. O On Guard é uma mistura exclusiva da doTERRA, precisamente com a função de proteção, de reforço do sistema imunitário. É aqui uma combinação de óleos de forma estratégica, precisamente para lidar com vírus, bactérias, com estas questões assim um bocadinho mais complexas, e pode ser utilizado das três formas, ou seja, pode ser ingerido, pode ser utilizado topicamente e aromaticamente. Garganta a arranhar, okay? Dor de dentes, a tal mistura para reforço do sistema imunitário aplicado ao longo da coluna, colocar no difusor quando anda por aí algum pessoal mais constipado e que vai à vossa casa, toca a pôr o difusor com o On Guard para evitar que os bicharocos passem de uns para os outros, okay? É fundamental, por isso este óleo para questões de defesa, de proteção, é a mistura mesmo ideal. Depois temos aqui para a parte da dor. Okay. E vamos ter aqui dois óleos. Viram há bocado quando eu vos mostrei de forma sequencial a utilização destes 8 óleos, nós aqui íamos ter dois, mas mais para a parte física, da recuperação física. Okay. Vamos ter um mais para as questões mais ósseas, que é o Deepoo. Este é mais para a questão do relaxamento e parte muscular. Okay. Daí aparecer aqui como Massage Blend, ou seja, mais utilizado para a parte da massagem. Este óleo só pode ser utilizado topicamente e aromaticamente, não pode ser ingerido, okay? Mas pode ser utilizado ou no difusor ou então em massagem. Ele tem aqui na sua constituição, tem o manjericão, por acaso também é um óleo muito interessante para as questões dos ouvidos. Tem a toranja, que eu ainda há bocado estava a dizer, para as gordurinhas corporais, poderá ser muito interessante. O cipresse, que é espetacular para varizes, problemas circulatórios fundamentais. Manjerona, para quem tem a tensão mais alta, não é? Por isso é que isto é uma mistura de óleos brutais para ativar circulação, para tudo que seja aqui sistema linfático, é uma mistura excelente para essas questões. Só este óleo, para utilizar em massagem, não, podendo escolher só um, não escolhi. Ficava difícil, mas é um óleo excelente para utilizar, ser utilizado em massagens. Pode ser utilizado em massagem. A Priscila estava a perguntar, ainda era do Balance, penso eu. Penso que foi. Estavam aqui a dizer, a Ana Rita está aqui a tentar ajudar. Sim, a Priscila, eu penso que quando ela ainda perguntou se podia ser usado em crianças, penso que era do Balance e penso que lhe respondi na altura que sim, poderia ser logo utilizado, apenas ter o cuidado em crianças de diluir, nós adultos poderíamos usar puro, mas sim. E o tea tree também, o tea tree pode ser utilizado logo desde pequeninos também. É um óleo também muito versátil, tá? Pronto. Então temos aqui o Aroma Touch, mais para questões musculares, para relaxamento muscular, e depois temos o Deepoo para situações aqui um bocadinho mais complexas, okay? Para questões ósseas, para questões de articulações, de inflamações, coisas mais complexas. Okay? Este tipo tem até uma tampinha diferente das outras, okay? Precisamente para nos lembrar que este óleo só pode ser usado de uma forma, que é na aplicação tópica. Vocês cheirando este óleo, que não estão agora aí a cheirar, né? Mas vocês inalando este óleo vão ver logo para que é que ele serve. Porquê? Porque ele cheira muito a cânfora. Ele vai cheirar ali a fisioterapeuta. Porquê? Porque ele tem aqui o intergreen, tem aqui a cânfora, este aqui para a questão das dores musculares, para a recuperação desportiva, é mesmo o segredo. É um óleo muito forte, daí que ele deve ser um bocadinho mais diluído. Nós falamos só aqui mesmo de uma gota para a tal loção completa, e nós vamos apenas colocar uma gota de Deepoo e chega para fazer as massagens. Okay? Eu depois posso complementar, ou seja, aplicar a lavanda juntamente com o Deepoo, posso usar o Aroma Touch juntamente com o Deepoo, posso ir assim alternando, ou na mesma pessoa, ou nas diferentes pessoas, okay? Ou então eu em casa ter, conforme as necessidades, ir utilizando estes diferentes óleos.
Mas como eu estava a dizer, o Dipu é mais para situações de dores, é muito, muito interessante. Estou-me agora a lembrar, por exemplo, de dores menstruais, okay? Em que nós por acaso temos uma mistura específica para questões menstruais, quer emocionais, quer físicas, okay? Que envolve a sálvia-esclareia, não é? Que são específicos para trabalhar questões hormonais. Mas para quem tenha este kit, por exemplo, posso logo sugerir utilizar o lavanda para dores menstruais, fazer a massagem precisamente na zona abdominal, ou se forem dores menstruais mais intensas, podem efetivamente também utilizar o Dipu para essa mesma massagem para alívio da tensão pré-menstrual. Okay? Isto para vos dizer que isto é só uma introdução para vocês verem de que forma é que estes diferentes óleos podem ser utilizados para diferentes questões. Como, por exemplo, só a título de curiosidade, e fugindo completamente ao tema, o Aromatouch, por exemplo, pode ser excelente para hemorroidas. Para vocês verem, e se querem mesmo assim um tiro ao lado, mas para vocês verem como diferentes óleos podem ajudar aqui para diferentes situações. Porque isto é mesmo um mundo. Vocês ficarem a saber um bocadinho cada frasquinho deste, a versatilidade que poderá ter. Okay? Depois vamos aqui para o super cítrico. Eu sou super fã de cítricos, não é? Os cítricos são os tais óleos da alegria, da boa disposição. A laranja é um dos meus favoritos, porquê? Precisamente porque ao nível emocional é um óleo muito interessante para a questão de medos. Eu daqui a bocado vou-vos deixar também aqui algumas sugestões de utilização no difusor, não é? Uma vez que este kit também traz difusor. Então isto é um óleo muito interessante para ansiedade, para medos, para pesadelos, traz alegria, boa disposição e então pode até ser combinado, por exemplo, este laranja com o lavanda para, por exemplo, para ajudar a dormir melhor. Essa imagem que vocês têm aí com o trigo é porque ele é considerado o óleo da abundância, por isso também é um óleo bom a ter lá em casa para a abundância entrar pela casa adentro, não é? Porque isto traz tudo o que é bom. A laranja traz-nos tudo o que é bom. Pode ser utilizado das três formas, ou seja, ingerido, utilizado topicamente e aromaticamente. Só recordar aquilo que eu há bocado dizia do topicamente, de ter especial cuidado porque é fotossensível. Ao nível da ingestão, deixo por exemplo a sugestão que também é muito giro, de vocês pegarem, por exemplo, uma água das pedras, okay, ou uma água tónica e juntarem umas gotas de laranja, atenção, uma gota por um copo, ou assim, dispersar ligeiramente, e ficam assim com um sabor assim meio assumol laranjada, assim uma coisa muito, muito gira. Okay? Por isso também se tiverem essa curiosidade, ter uma água aromatizada, aqui não é bem para fins terapêuticos e também convém perceber se a pessoa não tem nenhuma sensibilidade gástrica, mas também acaba por ser uma sugestão, vocês verem que um mesmo frasquinho dá para ser utilizado aqui de diferentes maneiras. Topicamente, como eu estava a dizer, ter só o cuidado então de ser fotossensível, mas é muito bom para as tais gordurinhas corporais. Okay? O grapefruit é mais específico, mas também podemos utilizar aqui a laranja um bocadinho também com esse fim, mas sobretudo para trazer aqui alegria e boa disposição, é um óleo excelente para esse fim. E aromaticamente, colocando então no difusor também para trazer alegria e boa disposição. Por último, e para finalizar, e daí eu dizer que isto é de forma sequencial, nós estivemos ali a relaxar, a acalmar, equilibrar, aliviar, tratar, aliviar, por fim, nós temos de começar a acordar, a despertar, porque temos de ir à nossa vidinha, não é? A menos que vocês façam uma massagem ao final do dia e se calhar terminamos na laranja, não é? Se vocês estiverem a fazer uma massagem à meia da tarde e daí ainda têm de voltar para o escritório ou para o trabalho, não é? Ou têm de ir para casa fazer jantar e fazer coisas, não é? Convém que vocês terminem assim em grande. Então vamos terminar com o nosso peppermint, que é a nossa menta, nosso energizante. Não é? O peppermint tem aqui uma série de funções e vocês cheirando as mentas, o que vos vai lembrar é muito desentupir isto tudo, desobstruir aqui esta parte respiratória toda, okay? Mas ajuda também muito bem, é o tal chá de hortelã, não é? Vai ajudar também muito a questões digestivas, de saúde intestinal, para foco, concentração, também nós na aula das emoções falámos um bocadinho disso, não é? Para crianças que tenham mais dificuldade em concentração, é um óleo muito interessante a ter no difusor, precisamente para promover esse foco e concentração. Também muitos dos seus benefícios, ou é muito reconhecido pela questão das dores de cabeça, ok? Pegamos ali numa gotinha, até podemos diluir um bocadinho uma gota, quase uma para uma de óleo de coco com o peppermint e aplicar na zona das têmporas, onde possa estar a doer, e fazer aqui a diluição. Também no caso de ser as tais sinusites, nós podemos aplicar assim, podemos fazer uma massagem assim, podemos esfregar as mãos, fazer assim uma inalação daquele peppermint e isso vai desobstruir tudo, tenho a certeza.
Okay? O Pedro está aqui a acrescentar no bate-papo, a dizer que é muito bom para a ansiedade, chamado óleo do sorriso. Olha, espetacular, é mesmo um óleo muito, muito bom, e para a ansiedade é mesmo dos meus favoritos, sobretudo para medos, né? E a ansiedade acaba por ser uma forma de medo, mas para medos é de facto o óleo que eu mais recomendo. Será esse. Deixei também aqui na imagem, para eu ver se não me esquecia nada, da dica do peppermint na mousse de chocolate. Porquê? Porque este óleo pode ser utilizado das 3 formas, e eu, que sou mega fã de chocolate, é de facto das formas que eu acho mais giras, que é vocês pegarem receitas que vocês já utilizam e, por exemplo, fazerem um bolo de iogurte e juntarem umas gotas de laranja e ficam com um bolo de laranja. Ou, por exemplo, fazerem uma mousse de chocolate e juntarem umas gotas de peppermint e de repente ficam com uma mousse after eight. Estão a ver assim o tcharam que isto vai fazerem em casa, okay? Estamos a falar de umas gotas, não é despejarem um frasco, não, isto não é às colheres, é uma gota, 2 gotas para transformarem aquele prato, mas muito, muito cuidado, ok? E depois então este pode ser ingerido, utilizado topicamente e utilizado aromaticamente conforme o fim, ok? Para vocês verem que só aqui com 8 óleos eu já consegui estar aqui uma série de tempo a dizer este está para isto está para aquilo, isto está para o outro. O objetivo não é vocês ficarem a saber tudo, é sobretudo perceberem que esta caixinha é um mundo de soluções, ou seja, e isto mais do que, para quanto é que isto custa, qual é que é o preço, é o potencial que isto pode ter nas vossas casas, por isso é que eu digo que isto é uma caixinha de tesouros, porque nós pegamos em cada frasquinho deste e dá para centenas de coisas. E eu deixei também aqui uma breve apresentação, até para me lembrar de outras coisas, o Wild Orange, por exemplo, até porque pode ser utilizado em crianças mais pequenas, para questões digestivas é maravilhoso, para as tais cólicas, quer o lavanda, quer o Wild Orange vai ajudar, ok? Temos aqui, cada um destes óleos pode ser utilizado para várias situações. Okay? Deixei ainda algumas soluções ou sugestões de como combinar estes óleos de forma estratégica no difusor. Okay? Dizer que a sugestão que eu tenho aqui de 2, 3 gotas, estou a falar dos óleos da doTERRA. Okay? E isto vocês vão notar claramente a diferença. Se vocês utilizarem qualquer outra marca, vocês se calhar vão ter de utilizar 5, 6, 10 gotas e às vezes não sentem o cheirinho em casa. Okay? Por isso, de facto, estamos a falar de óleos puros, altamente concentrados. Pronto. Não estou a falar nem pouco de cheirinhos, isso é que não mesmo. Pronto. Mas então aqui há algumas combinações de utilização dos óleos então ao nível do difusor. Podemos então combinar, por exemplo, para trabalhar em casa, para as tais questões de concentração, combinar aqui o tal cítrico juntamente com o peppermint, o cítrico porque traz alegria e boa disposição, para evitar os comportamentos de oposição, por exemplo, dos miúdos que não querem fazer os trabalhos de casa, vamos pôr aqui um cítrico, por exemplo, a laranja, e vamos combinar com óleo que ajuda ao foco e à concentração. Mesmo vocês, se estiverem a trabalhar, não é? Sejam massagistas, não sejam, mas é uma combinação de aromas excelente a ter, um cítrico e uma menta, terem essa combinação no difusor, nos vossos espaços de trabalho, ou quem esteja em teletrabalho, a ter aí junto de vocês. No caso de ser para dormir, para relaxar, já recomendaria mais uma lavanda, mais um balance, né, para ajudar aqui um bocadinho a relaxar. Posso, por exemplo, pôr o lavanda no difusor e, por exemplo, o tal balance na pontinha dos pés antes de dormir. No caso da ansiedade, sem dúvida que ali o balance é uma excelente opção. A questão do sono, por exemplo, quem tem crianças pequenas, a questão do sono é às vezes uma questão difícil de interpretar e tentar perceber o porquê é que aquela criança não está a dormir tão bem. Eu costumo dizer que se calhar em 90% dos casos, colocando lavanda no difusor, a criança vai começar a dormir melhor. Okay? E também digo sempre a importância do difusor, não é por eu pingar uma gotinha de lavanda, não é, ou roll-on na coluna vertebral do menino e na plantinha do peito, dizer vá, dorme, que eu preciso ir para a cozinha, preciso fazer isto, preciso fazer aquilo. Nós não verbalizamos, mas estamos a sentir. E o bebê vai se aperceber disso, e o filho vai se aperceber disso. E às vezes não adormece precisamente porque pensa, porque é que meu pai e a minha mãe estão tão ansiosos? O que é que está a passar? Se calhar é melhor ficar acordado. Não é? E então daí a importância, de, para além da aplicação tópica, de utilizar também o difusor em casa, precisamente para promover toda uma atmosfera mais relaxante que favoreça o objetivo de eu estar a utilizar aquele determinado roll-on ou aquele óleo naquela criança. É por isso eu acho que uma tem de ser complementada com a outra. Por isso é que na semana passada eu falei maioritariamente de roll-ons e hoje estou a falar também do toque, mas sempre desta forma complementar a utilizar um difusor aí em casa.
E então eu estava-vos a falar do sono e estava a falar que o laranja, que o lavanda é excelente para dormir melhor, mas por vezes eu tenho de facto de combinar com a laranja, porque se for, por exemplo, questões de ansiedade, de separação, os tais medos, os pesadelos, o não querer ficar sozinho, querer a luz acesa, fará todo o sentido eu combinar, para além do lavanda, o laranja. Também se vocês tiverem, por acaso não vos falei há pouco disto, mas se vocês, por exemplo, tiverem uma criança que vocês colocam a lavanda e vocês até notam que ela fica um bocadinho mais agitada, mais fala mais ou assim, porque é que poderá ser? Atenção, a lavanda é também um óleo da comunicação, okay? Então às vezes desbloqueia, e às vezes crianças, às vezes isso também pode acontecer. Se nós vimos que a lavanda, no caso deles, e nós põem a falar mais e mais conversadores, apostamos mais nos cítricos, apostamos mais no balance, ok? Mas em 90% dos casos a lavanda vai ser a solução. Se houver uma situação que vocês vejam que nós põem a falar mais, vamos para os cítricos e vamos para o balance. Okay? Depois aqui para também situações de alergias, questões respiratórias, podemos combinar aqui o lavanda juntamente com o peppermint. Eu há bocado não referi, a única questão aqui do peppermint é que ele só pode ser utilizado a partir dos 5 anos. Okay? É aqui o óleo, este e o diplo também, vamos restringir aqui um bocadinho mais a utilização. Os restantes, assim de uma forma mais geral, o OnGuard, por exemplo, a partir dos 3, o lavanda, o laranja, o balance podem ser antes, mas aqui o peppermint e o diplo, efetivamente, tenho-vos de dizer que só a partir dos 5 anos é que nós vamos poder aqui utilizar. Até lá, eu, por exemplo, posso combinar a lavanda com o cítrico, não é? Com o tal Wild Orange para limpar também aqui um bocadinho o ar e ajudar às questões respiratórias. A partir dos 5 anos, já combinei então a lavanda com o peppermint. Para reforço do sistema imunitário, para evitar aí os bicharocos, que a criança reforce as suas defesas para combater alguma maleita que por aí ande. Vamos utilizar o OnGuard, okay? Pode ser no difusor, posso preparar um mel onde eu pingo umas gotas de OnGuard, umas gotinhas de Wild Orange, okay? De tea tree. Isto depois é um mundo, vão aparecendo nas aulas, inscrevam-se para saber depois tudo isto como pode ser utilizado, okay? Mas todos estes óleos acabam por ser poder ser utilizados de diferentes maneiras. Dizer-vos então que isto é um mundo incrível, quer a parte dos sonos, quer a parte das receitas, quer nos animais, quer cuidados de pele, quer limpezas da casa, quer para ajudar nos miúdos, no desporto, nas emoções. É muita coisa boa, okay? É muita coisa boa, é só isso que vos posso dizer. Okay? Estou aqui a partilhar um bocadinho também no bate-papo, para quem ainda não é membro, não sabe o que está perdendo. A minha vida melhorou 100%, depois comecei a tornar-me membro do Terra. Tenho uma criança com renite desde quando comecei a usar os óleos do Terra. Até hoje o meu filho não tomou mais fármacos, antihistamínicos e cortisonas. Pronto, é isso, Priscila, não é preciso dizer mais nada. E daí a nossa vontade um bocadinho de passar essa mensagem, não é? Fazer chegar a mais pessoas. Estou aqui a ver também aqui no Instagram a Lucília, oi, espero que estejam também a acompanhar, foi assim a minha oportunidade também para quem pediu para também estar presente no Instagram, porque não conseguiam estar no Zoom. Mas são testemunhos um bocadinho, este como o da Priscila, que mexem connosco, não é? Que nos fazem de facto sentir que isto não se fala, não, eu costumo dizer, eu não vendo óleos essenciais. Dificilmente alguém que aqui esteja diz que me comprou um óleo essencial. Eu dificilmente vendo óleos essenciais. O que eu ajudo as pessoas é começarem a utilizar óleos essenciais no seu dia-a-dia, porque é realmente transformador. Okay? Nós sentimos que estamos a ajudar as pessoas a mudar muitos dos seus hábitos diários, a sentir, eu digo sempre que esta é a minha missão, quando as pessoas perguntam um bocadinho qual é que é o meu propósito de fazer do Terra, ou o que é que eu faço a nível profissional, eu tento sobretudo, e sendo eu psicóloga, ajudar sobretudo as famílias a recuperar tranquilidade na forma como tratam de si e dos seus. Okay? Tranquilidade, que acho que foi o que eu mais senti ao ser mãe, ou seja, essa mesma falta de tranquilidade de não saber como agir em determinadas situações. Perante uma urgência, perante uma emergência, o tal conhecimento ancestral que nós temos das mães e das avós sobre como agir em determinadas situações, eu de facto sentia que o tinha perdido, ou sentia que não tinha acesso a essa mesma informação. E para mim a aromaterapia representou exatamente isso, ou seja, foi de uma forma prática, com estes frasquinhos todos que para aqui estão, não é? De uma forma prática eu conseguir ter de uma forma natural e que sabia que era segura a utilizar nos meus filhos e sobretudo simples, não é, descomplicada, uma forma mais natural de conseguir tratar da saúde deles, sobretudo uma atitude mais preventiva, que é também isso que se pretende, para evitar idas às urgências, aos médicos, a utilização a fármacos, porque eu digo, eu não deixei de usar medicamentos para usar óleos essenciais.
Eu, ao começar a usar óleos essenciais, eu reduzi a utilização de medicamentos. E é completamente diferente. Esse será um bocadinho o princípio que eu tento sempre promover, não é? Eu quero deixar a medicação. Calma. Primeiro começamos a usar os óleos essenciais e a frequência das crises e das situações e as idas às urgências de certeza que me vão reduzir. A parte má da coisa é que depois vocês não têm despesas de saúde para o IRS, que depois é o meu drama. Estou a brincar, estou a ser irónica, mas de facto estive a fazer a confirmação das faturas e a coisa está muito em baixo. Pronto, e se calhar é a brincar, é um sinal de que as coisas mudaram cá por casa. É nesse sentido também espero convosco que essa transformação se dê. Okay? Só para vos falar assim em termos de preços. Eu por acaso estava aqui a ver, não sei porque não me assumiu aqui o preço certo. Tinha aqui o preço atualizado, olha que chatice, tinha aqui mudado isto, mas é que o preço não é este, e até é bom porque está mais barato, que é sempre a parte boa, né? Mas tinha posto aqui num slide e ele não assumiu. Mas dizer então que este kit, ele está em promoção já assim há alguns mesinhos, mas não é este preço, é mais barato. Ele custa 160,11, agora espero não me estar a trocar toda com os preços. Se não vai-me aparecer se calhar no slide a seguir. Ana Rita, se não tu ajuda-me, porque eu tinha aqui o preço do novo preço e ele agora aqui desapareceu. Mas dizer-vos o quê? Como eu estava a dizer, todos estes óleos podem ser vendidos a vulso, se vocês tiverem curiosidade. Eu queria para já só experimentar o Tea Tree, o On Guard, também tenho umas dores de costas, também queria experimentar o Deep Poo. Já agora a lavanda. Bem, vocês vão se juntar 3 ou 4 óleos e depois até precisam se calhar do difusor e ficam o valor do kit, ok? Pronto, 169,11, obrigada, porque desapareceu, tinha ali o quadradinho, mas se calhar foi para trás e daí ter desaparecido. Obrigada, Ana Rita, é 169,11 o valor final, que ainda por cima para vocês verem que isto até aproveitei este slide antigo, já dei mais vezes aulas em que tinha apresentado este kit, mas de facto tinha aqui alterado o preço e eu não sei porque não assumiu. Mas estava-vos eu a dizer então que todos estes óleos podem ser comprados a vulso, mas vocês rapidamente fazendo a soma daqueles óleos que vos estava a referir, vocês vão ultrapassar largamente o valor. Até porque o quê? Este kit aqui acaba por ter os óleozinhos em frascos mais pequenos, são os tais frascos de 5 mililitros, que a vulso vocês não poderiam comprar nestes frascos mais pequenos. Acaba por ser bom para quem quer, para já, fazer um investimento mais pequeno, porque depois há kits maiores com os óleos grandes, ok? Quem também podendo, sem dúvida que vocês vão vendo, preferia já ter os frascos maiores para começar. Mas não podendo, é também uma forma de vocês começarem por frasquinhos mais pequenos, terem logo ali uma forma mais representativa dos diferentes óleos e vocês poderem ir utilizando no vosso dia-a-dia. Acaba por também ter a vantagem de já ter o óleo de coco para fazer as diluições e ter aqui o difusor, que acaba por também ser uma boa aposta. A parte gira da coisa é que estes kits incluem a taxa de inscrição. E o que é isto da taxa de inscrição? É que a partir do momento que vocês comprem um kit, ou seja, uma combinação de óleos que inclui essa mesma taxa de inscrição, vocês tornam-se membros do Terra. E se calhar muitas das pessoas que já aqui estão a assistir já o são, outras se calhar têm curiosidade para saber como é que é. Porque qual é que é a grande vantagem de ser membro do Terra? Primeiro, dizer o que é que não é. Ou seja, vocês não têm nenhuma obrigatoriedade de compra, ninguém vos vai andar a chatear, não é ser membro ai meu Deus, e depois vão mandar a dizer e é obrigatório alguma coisa. Não, vocês só têm vantagens. A partir do momento que vocês são membros, vocês podem comprar diretamente do site com desconto quando vocês quiserem, se vos apetecer, okay? Podem acumular pontos para trocar por produtos grátis. Mas o mais importante para mim é terem um acompanhamento para utilizar cada um destes frasquinhos. Okay? Eu estou aqui a dar esta aula por acaso é aberta, inclusive estou a dar no Instagram em direto, ela não vai ficar gravada, por isso quem por aí passou e aproveitou assim algumas coisas, espero que tenha gostado, ok? Mas estas aulas apenas ficam gravadas para quem já é membro, para quem quiser voltar a ver e perceber, falta-me lá uma coisa, não tomei nota daquele slide, ok? É para quem já é membro é que tem acesso a estas gravações e depois temos aulas exclusivas temáticas mais específicas, precisamente para quem também já é membro inscrito. Para além dessa formação, eu acho que ainda há uma oferta, uma partilha ainda maior, que é toda a nossa entrega para vos ajudar de uma forma
quase que contínua na utilização dos óleos. Eu costumo dizer que é tipo saúde 24. Estão aqui pessoas de várias equipas e com diferentes pessoas a fazer este mesmo acompanhamento, mas tenho a certeza que todas podem dizer o mesmo. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, seja quando for, seja o que for, não é? Vocês em pouco tempo têm uma resposta. É a dor de ouvidos, se é uma varize, tosse, criança de 3 anos, tenho isto, o que é que eu posso utilizar? E esse apoio é de facto o maior benefício que vocês podem ter de comprar estes óleos às pessoas certas, porque se vocês comprarem óleos essenciais numa loja, por muito que a pessoa que vos atenda tenha algum conhecimento ou que vos possa esclarecer, vocês se às 11 da noite, se às 11h30 da noite surgir um problema, vocês não sabem como é que vocês vão utilizar aquele óleo, ou se até aquele óleo também pode ser utilizado para isto. Okay. E essa é a grande vantagem de vocês estarem numa equipa, não é? Num grupo de pessoas que utilizem os óleos e sobretudo tenha profissionais que vos possam ajudar a utilizar os óleos da forma mais segura e correta, mas sobretudo utilizá-los, porque isso não é para estarem em casa, é sobretudo para os utilizarem. Okay? Pessoas passado algum tempo pode-se comprar, pois, e depois ainda podemos acumular os pontos, não é? Que ainda acumulamos os pontos para além dos 25%, depois ainda poder acumular até 30% do valor que gastamos. É essa a conta que o Pedro está aqui a fazer, é com os 30% de pontos, exatamente. Pronto, mas isso depois são os outros benefícios todos, que depois para quem já é membro acaba por ser a parte mais importante, não é? Não é só dizer eu sou membro da Doterra, é também saber quais é que são as vantagens. Estão a ver como eu tinha ali os 169, não sei porque não me apareceu, mas é só a primeira que eu já tinha corrigido. Só para deixar então o preço final, para vos dizer quanto é que fica este kit, só para quem quer começar a utilizar óleos essenciais, como eu vos estava a dizer, há outras combinações de óleos, há combinações que até têm óleos extra da oferta, por isso se quiserem saber mais, se que tem alguma questão mais específica, uma questão mais respiratória, mais crónica, uma doença autoimune, outras situações, há de facto kits farmácia mais específicos, se calhar para a vossa situação. Para questões mais emocionais, como eu vos estava a dizer, para uma utilização mais de curioso ou para quem já utiliza massagem para questões profissionais, este kit poderá ser uma boa aposta, uma boa solução, só para ficarem completamente apaixonados pela aromoterapia na vossa vida. Deixem-na entrar. Por isso a sugestão que vos deixo é mesmo essa, é experimentarem, nem que seja um destes frasquinhos que eu aqui vos mostrei, experimentarem. Para quem é profissional da área, que queira começar também a utilizar óleos essenciais, só vos peço uma coisa, utilizem óleos de qualidade, ok? De qualidade. Para terem garantias que não há reações alérgicas, que efetivamente estão a pôr um produto de qualidade na pele do vosso cliente, ok? Não sofram riscos. Eu lembro-me quando comecei a utilizar óleos essenciais, quando eu utilizei na Doterra, lembro-me que havia uns cartazes, e isso facilmente, se quiserem, depois nós passamos, que eram os cartazes da Doterra, que dizia aqui são utilizados os melhores óleos essenciais do mundo, ok? E acho que é um bocadinho isso que uma pessoa que utiliza óleos essenciais para fins profissionais se pode orgulhar, que efetivamente tem garantias de estar a utilizar os melhores óleos essenciais, os mais puros, não é? Que essa é a grande missão da Doterra, perseguir o que é puro, está a utilizar os óleos mais puros e de melhor qualidade que se pode encontrar. Essa é a grande missão dos fundadores desta empresa, okay? E então, para quem usa para fins profissionais, de facto, tenho-vos de deixar este bichinho da responsabilidade de escolherem com critério, de escolherem com qualidade, bem? Por isso, só vos deixar também o meu contacto, se às vezes me quiserem também seguir nas redes sociais, ou se ficaram curiosos também com atendimento de psicoaromoterapia, ok? A única desvantagem, se podemos assim dizer, é que essas consultas só podem ser presenciais, ok? Tudo o resto de aconselhamento, se precisarem de alguma questão, estou sempre disponível para todos, sejam da minha equipa, sejam convidados de outras pessoas que aqui estejam, se sempre precisarem de alguma orientação, estou disponível também para vocês. Por isso espero que tenham gostado, estou aí assim um bocadinho a falar agora na parte dos agradecimentos, mas sobretudo espero que tenham gostado, que tenha sido assim outro tema ligeiramente diferente para nós refletirmos sobre a importância do toque, da massagem, que nós já instintivamente, não é, quando vimos alguém em sofrimento, a nossa tendência é ir lá, é ir abraçar, quando nos dói uma determinada zona do corpo, a tendência é pôr lá a nossa mãozinha em cima, quando a criança dói-lhe a barriga, ela própria se aperta, não é? E são coisas que nós fazemos de uma forma tão inconsciente, essa importância do toque, que sem dúvida que esta pandemia não nos pode roubar esse
esse momento, não é? Essa dádiva que nós temos de podermos abraçar, nos podermos tocar e que é tão importante para a comunicação entre as pessoas, para a relação entre as pessoas. E por isso era isto que eu tinha hoje para vos dizer, para partilhar um bocadinho convosco. Espero que tenham gostado, espero que tenham chegado até vocês a importância de complementarem o toque através da aromaterapia. Vou só aqui, deixem-me só ver, pausar a interrupção.